tira daqui. Ferris, por favor, abre essa porta. Não posso abrir. Nós temos que conter a infecção. Abre logo essa porta. Deixa eu sair daqui. There was a boy, a very strange, enchanted boy. They said he wandered very far, very far, over land and sea. Tem certeza, capitão? O que quer dizer? Que nós não sabemos o que está lá fora. Em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 227. Eu sou Rafael Arinelli e nunca confie em um ciborgue. Olha, parecido. Eu sou Daniel Cury e a lição que fica é: não crie robôs inteligentes demais. Boa, boa. Desde 2001, no Oceano e Espaço, a gente já sabe disso, né? Aqui é o Henrique Risato e agora sabemos o que aconteceria se Didi, Dedé, Mussum e Zacarias fossem numa missão colonizadora. Muito bom. Meu Deus. Meu nome é Thaís Assalli e provavelmente eu sou a única pessoa deste planeta que gostou deste maldito filme. Olha só. Responsa, hein? A gente já tem aqui infiltrados dentro do Cinemação que estão elogiando o filme, hein? Conheço pessoas também, não são robôs, são seres humanos que também gostaram. Posso citar nomes? É isso aí. Muito bem, estamos hoje aqui reunidos, né, para bater aquele papo sensacional para falar aí sobre o novo filme do Alien, Alien Covenant, que chegou agora aos cinemas e veio aí para tentar juntar o que foi Prometheus ao primeiro filme do Alien, né, lá com a nossa querida Ridley. E aí a gente vai bater esse papo aqui e a gente tinha que trazer os nossos dois especialistas no baratão do espaço, a Thaís e o Henrique. Baratão é bondade sua. Provavelmente ele sobreviveria a uma explosão nuclear, então eu aceito a comparação. Não, faz sentido mesmo. É, tão difícil de matar coisa. É, pois é. Até pior, cara, é um né? bicho que o sangue dele é ácido. É, exato, exato. Então hoje o papo é sobre Alien Covenant. E se você, né, que tá aqui escutando o nosso podcast do Cinemação, deve saber, já sabe, ou vai ser avisado agora de que teremos spoiler. Então fique ligado, esteja ciente de que depois do Repercussão vamos falar sobre o filme, vamos falar tudo sobre o filme, mergulhar no que é esse filme, falar todos os detalhes dele e não vamos deixar nada passar. Esteja ciente disso e você pode pular direto pro final ou escutar um outro episódio aí que também tá muito bom esse ano, muita coisa boa. Então fica aqui a nossa recomendação. Antes da gente começar o papo sobre Alien Covenant, vamos pro quadro Repercussão.
Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão. Dani, minha pergunta pra você é muito simples. Se você estivesse numa nave espacial onde você fosse uma das pessoas que vai colonizar um novo planeta, qual seria a sua função nessa nave? Nossa senhora, sei lá, é ficar analisando o caminho pra ver se tá tudo certo. É tipo vigia. Tipo um Waze. É vigia, tipo, eu fico lá de boas, entendeu? Entendi. Musiquinha enquanto todo mundo dorme. Pode ser também. Não tem dia e noite mesmo no espaço, eu durmo depois, se todo mundo tiver acordado. Engraçado, né, Dani? A gente tá tão distante da nossa parte selvagem que se a gente chegasse num planeta completamente inabitado e a gente tivesse que viver lá, muita gente hoje não sabe nem fazer uma fogueira, né, mano? Ah, não, imagina. Fica na cabeça no celular, em internet, em podcast, não sei o que. A gente não sabe fazer fogueira, cara. A gente fica morrendo de frio. Não, é tipo, o pessoal fala assim, nossa, pra fazer uma viagem pra outro planeta, ou pra, sei lá, pra Lua, o que for, o pessoal acha que tem que fazer por treinamento de física na NASA, ficar lá fazendo um monte de coisa. Não, tem que fazer escoteiro. Escoteiro. Tipo, ir lá, armar barracas. É verdade. Tirar na mata, pra daí ir pra um outro planeta. É verdade. Aí talvez cara. Você ganhe do Alien lá. Consiga escapar dele. Pois é, não tem jeito. Então vamos continuar aqui nesse nosso planetinha e torcer, né, para que a gente consiga entrar em algum escoteiro logo, para pelo menos aqui, né, a gente saiba fazer um nó decente. Se a Coreia do Norte der uns rolos com o Trump lá, a gente pelo menos sabe se virar, né? A gente vai pra Amazônia e fica lá de boa. Exatamente. Dani, e aqui, né, a pessoa que tá escutando a gente, que quer mandar seu comentário aqui pra gente, né, quer falar com a gente, tem sempre aquele e-mail esperto no contato@cinemação.com, onde você pode mandar seu e-mail aqui pra gente, né, um e-mail grande, fazendo toda a análise de Alien Covenant, por exemplo. Se você concorda ou discorda da gente, é muito legal que você mande seu e-mail pro contato@cinemação.com, não tem BR, é .com. Além disso, você também pode nos visitar nas nossas redes sociais, no Facebook, no Twitter ou no Instagram, sempre procurando por Cinemação, sem o cedilha, sem o parênteses, sem o tio, Cinemacal. Você procura lá e com certeza vai encontrar a gente, dá aquela seguida para ver o que tá rolando de novidade aqui no Cinemação. Você também pode assinar o nosso canal no YouTube, afinal de contas temos vídeos lá e você vai conseguir acompanhar, além da nossa parte sonora, a nossa parte visual também. E você também pode acompanhar a gente na web Rádio Inverso, radioinverso.com, todas as sextas-feiras às 22 horas, com reprises aos domingos ao meio-dia. Nós estamos lá na Rádio Inverso, na programação da rádio, onde a gente fica falando, fazendo os nossos debates sobre cinema. Não deixe também de acompanhar as novidades dentro do nosso site, no cinemação.com. Lá você vai encontrar críticas, artigos, debates, comentários, tem muita coisa bacana lá e o site está esperando a sua visita. E por último, né, se você não puder mandar e-mail pra gente, não puder entrar nas nossas redes sociais, não assinar o YouTube, não visitar o nosso site, então pelo menos acessa o iTunes do Cinemação, coloca lá sua classificação, ajuda a gente a pelo menos chegar a mais pessoas, ou compartilha, né, esse episódio aqui do podcast com mais pessoas para que a gente chegue a mais ouvintes. E se você quiser colaborar com o Cinemação, é muito importante que a gente tenha colaboradores, que a gente tenha pessoas que queiram dar muito mais do que audiência, dar algo além do seu like, do seu curtida, do seu compartilhamento, que é o seu dinheirinho. Precisa ser muito dinheiro? Não precisa. Se você quiser dar muito dinheiro, a gente vai ficar muito feliz. Mas pode ser pouquinho. Como faz para contribuir com o Cinemação e manter essa espécie de podcast no ar, no universo da internet? Então, para você colaborar com o Cinemação, vai lá no patreon.com/cinemação ou no apoia.se/cinemação, né? Patreon ou Apoia-se, são as duas plataformas de doação. Uma em dólar, uma em real, cada uma tem o seu estilo, mas você pode colaborar com valores pequenos, desde cerca de $1, R$10, valores que cabem no seu bolso, ou valores até maiores se você puder. E você vai poder fazer assim como fazem o Diego Lima, o Alberto Marinho Camilo, Fernando Machado, Fernanda Siqueira, Tamires Porto e o Thierry Zulski Penteado, que são os nossos grandes patrões que ajudam a colaborar com o Cinemação
Cinemação a manter o Cinemação funcionando e pagando suas contas em dia e feliz e contente e saltitante pela podosfera. Então, não se esqueça, o dinheiro que você dá é o retorno que você sente. E chegando aqui, onde as pessoas saíram dos seus armários e mandaram seus comentários, temos aqui 2 comentários justamente falando sobre o podcast 225, Guardiões da Galáxia Volume 2. O pessoal não poderia deixar de mandar, né, os seus comentários aqui pra gente sobre esse filme que encantou e também surpreendeu muitas pessoas, pelo lado positivo e negativo. E a gente aqui, né, que fez algumas críticas ao filme, recebemos alguns comentários onde o pessoal não gostou muito do que a gente falou. Mas, por exemplo, o Marcelino Pinheiro mandou aqui um e-mail pra gente onde ele falou o seguinte: ouvi o podcast antes de fazer o comentário. Cada um tem sua opinião e é bom que vocês se respeitam na hora de discuti-las. Assim como você, não conheço os quadrinhos dos personagens e para mim foi até uma vantagem. Não precisa ficar comparando com a obra original e só curtir o filme. Já acompanho há algum tempo o podcast e entendo o gosto e motivo das notas. São críticos de cinema e a bagagem de assistirem tantas películas pesa na hora de avaliarem. Não sei se é o caso, mas acredito que a idade também influencia bastante na percepção do filme. Em outros podcasts em que a maioria dos participantes gostou, falaram bastante do saudosismo dos anos 80 no filme, David Hasselhoff. Passar pelo que passaram no primeiro filme, passar 2 meses dormindo e acordando do lado das mesmas pessoas pode criar esse laço familiar que te incomodou tanto pelo Drax ter falado. Apesar de que creio que ele tenha falado mais por humor, pois a Nebulosa havia dito: vocês não são amigos, vivem gritando um com os outros. E aí sim ele fala: não somos amigos, somos uma família. E por isso gritam tanto um com os outros. Uma coisa que concordo é o exagero de piadas, mas isso não me incomodou tanto. Minha esposa, que não conhece nada desse mundo de heróis, achou tudo engraçado, se chateou com a morte do Yondu e acho que a Disney Marvel acertou justamente por atingir nessa massa. Sucesso a todos. Olha aí, Dani, então o Marcelino mandou aqui o seu comentário, né? Falou um pouco sobre os nossos comentários críticos do filme. Eu acho que de uma certa forma ele tem razão, tem o fator da idade. É óbvio que toda crítica de cinema que a gente vai fazer, a gente sempre carrega uma bagagem cinematográfica com a gente, né? E conforme as pessoas vão escutando os nossos podcasts, elas também vão entendendo um pouco mais do nosso gosto, o que a gente gosta, não gosta e tal. Mas assim, eu não acho que isso tenha influenciado tanto, né, na nossa análise. Eu acho que apesar de tudo, apesar da idade, apesar da gente não ser consumidor dos quadrinhos e tal, eu acho que passou um pouco justamente pelo fato de às vezes a gente se sentir um pouco saturado também de obras que às vezes falam a mesma coisa, né? Uhum. É, exatamente. Eu entendo perfeitamente, mas eu acho que o Marcelino pode ter percebido pelas notas. A gente às vezes fica falando mal no podcast, nossa, por que aconteceu isso, meu Deus, e como aquilo, e como isso, e fica questionando, e aí no fim das contas você dá uma nota 3, né, uma nota lá próxima, que significa que é um filme bom, é um filme divertido, né, e tal. Então eu acho que eu não quero, particularmente, tá, nada contra ninguém, pelo amor de Deus, eu particularmente não gosto de chegar num podcast e ficar babando o ovo, porque eu acho que isso não acrescenta, né, não acrescenta muito você ouvir um podcast falando assim, nossa, que da hora aquela hora, e aquele momento que eles só explodem, e só ficar, sabe, mastigando isso. Eu particularmente não gosto, então eu acho que é por isso que o podcast tende a ser mais crítico mesmo, né? Que eu acho que é a proposta. Mas entendo perfeitamente essa coisa de dane-se, só quero me divertir, e é por isso que eles fazem o maior sucesso, porque as pessoas querem ir lá e se divertir, e tá muito certo, viu, Marcelino? Vai lá e se diverte, tá tudo bem, não precisa se preocupar. Mas ao mesmo tempo, eu tanto gosto disso que eu tenho um comentário aqui do Renato Santos, né, que comentou no mesmo podcast, e o Renato Santos fez um comentário bem bacana, assim, um comentário bem elogioso. Ele falou assim: melhor podcast sobre o filme que eu ouvi. E olha que eu ouvi todos os relevantes nacionais e alguns sem muita projeção. Cara, muitos pontos bons levantados, não ficaram naquela babação que vi em outros sites. Por isso que admiro demais o trabalho de vocês. Já vim aqui pra reclamar, pra colocar contraponto, e estou aqui pra elogiar também. O podcast ficou ótimo, uma grata surpresa. Só ouvi atrasado
atrasado porque tava esperando pra ver o filme. Que desde que vi domingo, já ouvi 10 podcasts sobre o filme e sem dúvida o de vocês foi o melhor de todos. Olha então, aí, rapaz! Eu acho que o Renato... Não, então, eu acho que assim, as pessoas têm o direito de pensar o que elas querem, de interpretar os podcasts da maneira que quiserem. Mas eu acho que o Renato coloca um ponto interessante, que é o que eu particularmente gosto de colocar aqui no Cinemação, que é esse pensamento um pouco mais crítico. Então, o que eu não quero é ficar aquela babação de ovo, a não ser que o filme seja muito maravilhoso, o que é muito difícil, né? É de vez em quando que sai aquele filme, aquela obra-prima, né? Ou a gente tem que ir além, mais ou menos que nem a Angélica Hellish fez na última vez que ela participou, de você estar falando de um filme que fala de racismo e você discutir muito mais o tema do que o filme em si. Isso é muito bom, isso é muito importante. Ou então você criticar o filme olhando um pouco para essas falhas no sentido de ser crítico, de entender e de tentar procurar os elementos que fazem a gente gostar ou não gostar. E eu acho que isso que é importante. Então se você quer um monte de fã gritando o quanto amor, vê explosões, nada contra, tem muita gente que faz podcast, tem outros podcasts, mas eu particularmente, e acho que o Rafa também, gostamos de fazer podcasts um pouco mais críticos, que acrescentem. E por isso a gente fica muito feliz com um comentário que nem o do Renato. A gente aceita, gosta do comentário do Marcelino, é muito legal também ter esse feedback, mas a gente entende cada vez mais a nossa proposta de podcast e quer seguir nessa linha. E quem quiser, vem com a gente que tamo aí. É importante dizer, né, Dani, que no mesmo post do podcast a gente tem esse comentário do Renato e tem comentário de outra pessoa falando lá, putz, escutei 15 minutos do podcast, achei completamente que eu não vou aproveitar nada e parei de ouvir, né? Então, assim, o mais importante de tudo que a gente sempre fala aqui é o respeito, né? A gente quer trazer reflexões sobre os filmes, a gente quer incitar as pessoas a pensarem na obra não só como uma obra, mas tentar desdobrar ela em outros pontos de vistas, mas sempre com respeito, sempre com educação. Às vezes a gente pode se exaltar aqui também, né? A hora que a gente tá falando, nossa, tá louco, nossa, não sei o quê. Mas a gente nunca falta com respeito, a gente deixa todo mundo falar. Então, eu acho que o mais importante é isso. É se você concorda ou discorda do nosso ponto de vista, não importa, manda o seu comentário. A gente leu aqui 2 comentários, um do Marcelino e um do Renato, que são comentários opostos e que a gente tá justamente vindo aqui mostrar que, tem gente que concorda com a gente, tem gente que não concorda, e o mais importante de tudo é justamente a gente falar, porque falando a gente consegue entender melhor os outros pontos de vista. Às vezes a gente pode fortificar o nosso ponto, ou às vezes a gente modifica, nos tornando pessoas melhores, né? Perfeito, exatamente. Worm's coming. Paris, please, open up! Chegava no dia 11 de maio de 2017 o novo filme da franquia Alien, Alien Covenant, novamente nas mãos aí do nosso querido Ridley Scott, trazendo novamente, né, o Michael Fassbender como o grande ator dessa nova franquia aí. E aí o filme já chegou no mercado pelas mãos aí, né, da Fox, justamente com aquele grande burburinho, porque realmente estava voltando para mão do seu criador, e aí prometia de alguma forma abafar o que tinha sido Prometheus, que muita gente criticou, inclusive os fãs, né? E aí esse filme, ele chega com esse hype e com aquele olhar misterioso no espaço, como o primeiro filme já estava embarcando nisso. Quer dizer, a ideia era fazer alguma coisa que puxasse pro sci-fi, mas que tivesse também aquele quê de terror espacial. Dani, diz pra gente, além do nosso querido Ridley Scott, que voltou aí, né, com a franquia, quem mais que compõe essa galera que tá aí no Alien Covenant? Além do Ridley Scott, a gente tem como roteiristas o John Logan e o Dante Harper, né? O Dante Harper é um cara que não fez nada, tipo, ele é o primeiro roteiro dele, pelo menos o primeiro grande filme que ele faz. E o John Logan é um cara que fez o roteiro, trabalhou no roteiro de filmes como O Último Samurai, Gladiador, Rango, A Invenção de Hugo Cabret e tudo mais. Na fotografia, a gente tem o
Dariusz Wolski, que fez de vários filmes do Ridley Scott. Ele foi o fotógrafo, né, do Êxodo, Deuses e Reis, Perdido em Marte, Prometheus, e o Conselheiro do Crime, que também é do Ridley Scott, e ele também fez A Travessia, né. Na edição do filme, a montagem do filme é do Pietro Scalia, que é outro grande parceiro do Ridley Scott. Ele fez a edição do Gladiador, do Perdido em Marte, Prometheus, do Robin Hood, e ainda tem Gênio Indomável e Espetacular Homem-Aranha 2 no currículo dele. A trilha sonora do filme é do Jed Cruzel, que fez a trilha de filmes como Babadook, Assassin's Creed e Macbeth, ou seja, ele fez Assassin's Creed, Macbeth e esse Alien, então o Alien Covenant, então ele deve estar cansado de olhar pra cara do Michael Fassbender, né? E aí, no elenco, além do Michael Fassbender, que quase que dispensa apresentações, porque todo mundo sabe quem é, todo mundo gosta dele, e, né, enfim, depois a gente vai discutir isso, enfim. A gente tem também a Catherine Waterston, que tá super famosa agora com Animais Fantásticos e Onde Habitam, né, que ela é a principal lá. A gente tem o Billy Crudup, que fez filmes como Quase Famosos, Watchmen, Peixe Grande. Tem o Danny McBride, que é famoso de algumas comédias, né, é o fim, Segurando as Pontas. O nosso ator mexicano, um dos atores mexicanos favoritos de Hollywood, que é o Demian Bichir, que fez Os Oito Odiados, ele fez Machete e tudo mais. E tem também a Carmen Ejogo, que é uma atriz que também estava no Animais Fantásticos, fez Uma Noite de Crime, Selma, dentre os principais filmes dela. E claro, dá pra citar também o Guy Pearce e o James Franco, que fazem umas aparições lá pra mostrar, assim, aliás, Alien é cheio dessa coisa, né? Tipo, aparece uma pessoa, ele morreu, pronto, acabou, terminou o filme. Digamos que o James Franco se saiu muito bem, né? Sim. Não pode dizer que ele comprometeu em nada o filme. Não, ele tá ótimo. E ganhou, e deve ter ganhado um belo cachê também, né? Tipo, o cachê mais alto foi pra ele. Proporcional, pelo menos foi, né? Mas teve várias cenas cortadas. Eu vi no YouTube, tem vários vídeos de clipes que são cenas, tipo, super longas, com o James Franco lá, e o James Franco falando, não, vamos pegar a nave, não sei o que, batendo papo. Falei, o que eles fizeram na edição do final do filme, né? Mas tudo bem. Mas isso era parte do filme ou era aqueles vídeos promocionais que eles soltaram também lá antes do filme, né? Inclusive com a personagem lá da Catherine Waterston, que fica olhando pra câmera. O próprio personagem lá do Danny McBride também olha pra câmera e fala, vocês se deram mal porque vocês escolheram um cara que veio do estado tal, sabe? Tinha isso? Era promocional ou era corte de filme mesmo? Era uma cena do filme. Era uma cena do filme, sim. Eles conversando como se fosse antes da nave sair, sabe? Porque o filme começa com a nave já, né, lá, e eles estão, enfim, tipo, o David, né, acorda todo mundo. David não, o Walter. O Walter vai lá e acorda todo mundo, né? Tipo, tira todo mundo, tem um acidentezinho lá e já o cara já morre no começo. Entendi. Essa cena que tem no YouTube, ela me dá a impressão de que ela seria um pouco antes disso. Seria tipo prólogo, sabe? Entendi. Tipo, eles estão conversando, falando sobre a nave, tal, e provavelmente antes de irem pra essa hibernação. Tá. Então, aliás, essa premissa é idêntica a Passageiros, que foi, pra mim, foi o segundo filme que eu vi esse ano, e esse comecinho é idêntico. Até minha namorada comentou, nossa, mas tá copiando outro filme, né? Que Passageiros, na verdade, copiou o primeiro Alien já tem um pouco disso, né? Não sei se chega a ser um acidente, mas eles saindo dessa hibernação. Sei lá, um negócio que tudo vai se copiando, né? Se auto-homenageando, digamos assim. Exatamente, se fazendo essas referências. Antes da gente entrar na parte da sinopse, eu queria perguntar aqui pra Thaís. Thaís, onde que exatamente Alien Covenant se encaixa na cronologia Alien? Porque a gente teve em 2012 Prometheus, a gente teve em 79 o Alien, o Oitavo Passageiro, teve Alien, o Resgate, a Ressurreição e tal, aquele monte de filme, né? E aí, de repente, surge agora o Alien Covenant, que vem pegando meio onda na cauda do Prometheus aí. Mas se fosse pra colocar numa cronologia, onde que Covenant se encaixaria aí? Então, como o Prometheus, o Covenant tá antes do primeiro filme, do Alien, o Oitavo Passageiro. Tá. A série Alien, né, foi só pra frente, né? E aí agora o Ridley Scott tá nessa onda de revisitar e tentar, segundo ele próprio, responder perguntas que não foram respondidas do primeiro filme. E aí ele tá tentando fazer a coisa desde lá de trás até chegar no Alien, o Oitavo Passageiro. Mais ou menos que nem o George Lucas fez com episódios 1, 2 e 3. Ou seja, o Prometheus tem o Jar Jar Binks.
tipo isso mesmo. Então, se a gente for pensar na sequência lógica, tipo, Alien tá entrando naquela categoria realmente Star Wars, né? Tipo, qual é a melhor sequência pra você começar e tal. Daí, você pode seguir a sequência dos filmes ou você pode também seguir a sequência cronológica deles, Então a gente pode colocar assim, como primeiro sendo o Prometheus, aí em sequência a gente pode assistir Covenant, e aí em sequência agora você pode assistir o 79 e o Oitavo Passageiro, é isso, né? Exato. E tá aí, sei lá, tá meio aí no ar, se vai ter algo também no meio disso, né? A descobrir aí no futuro. Exato. Mas é isso, por enquanto é isso. E você também pode ignorar os últimos, né? Porque vamos combinar que Alien o 3 e 4? Que é Alien 3 e o Alien a Ressurreição. Isso. São meio que começa a virar umas coisas, tipo, do nada surge um negócio, morre fulano, morre ciclano, é só pra você ver o Alien fazendo fírulas no espaço, então, né? Mas eu ainda prefiro o 3 e o 4, porque querendo ou não, tem a Ripley e ele ainda tá seguindo a ordem, né? Eu acho que esses dois últimos agora, o Prometheus e o Covenant, eu dispensaria, digamos assim, mas... o que o minha Ridley... opinião, assim. O que o Ridley Scott diz é que por ele, quando ele assistiu, ele relutou muito em assistir Alien 3 e quando ele assistiu, ele ficou horrorizado, assim. Não gostou de como o filme estava sendo levado e tal. E aí, naquela época, ele já começou a repensar como que ele poderia, né, voltar com a franquia e tal. Porque se a gente for pensar no cerne do que era Alien, e aí a Thaís até pode falar melhor, né? Eu acho que talvez Alien seja o grande expoente de filme sci-fi, terror, principalmente na década de 70, 80, né, Thaís? Ele era um expoente, assim, tipo, todo mundo via ele como o melhor, ou um dos melhores filmes de terror espacial aí que a gente tinha, né, durante muito, muito tempo ele teve esse patamar, né? Sim, acho que o Alien, no período de lançamento dele, foi um filme muito chocante, um filme muito assustador. Às vezes a gente vai rever hoje e não tem tanto medo, mas na época ele era muito assustador mesmo, e ele acabou dando a letra aí pro gênero, né? O Alien acabou inventando alguns clichês, coisas que se tornaram depois, ou até hoje, clichês do gênero, né? É muito fácil você encontrar um filme que tem aquela coisa essa nave vai se autodestruir em 10, 9, 8, que já era uma coisa que... Eu não sei dizer se foi o Alien que começou com isso, mas é um dos primeiros filmes que eu me lembro, assim. O 2001 tem uma coisa mais ou menos, mas é relacionada alerta de spoiler, a morte do HAL. Mas essa da nave inteira ir pros ares pelo que eu me lembro, é quem começa o Alien. Isso vira um clichêzão, né? Toda coisa meio no espaço tem uma hora que a nave vai explodir, e aí você tem esse negócio e tal. E de outras coisas também, o terror, juntar terror com... Na verdade, terror e ficção científica, eles sempre foram meio irmãos gêmeos, assim. Mais do que gêmeos, até meio siameses. Se você pensar lá na década de 30, o Frankenstein, a coisa tava sempre ali no meio do caminho e no decorrer das décadas foi se separando um pouco. E aí o Alien meio que fez voltar também. Ou meio que lembrar que eles estavam ali sempre um do ladinho do outro, falar, isso também faz parte da história do gênero, né? A ciência, ela é o desconhecido, e o desconhecido dá medo. Então, por isso que casa bem o gênero ficção científica com terror. Mas eu acho que talvez Alien tenha sido um dos primeiros em termos de terror no espaço, né? Porque a gente tinha, por exemplo, Star Trek já existia, mas era uma coisa muito mais aventuresca e tal, e você não tinha tanto essa coisa sombria. E aí Alien, quando surge em 79, a gente tá falando de uma época que saiu, por exemplo, Fuga de Alcatraz, o próprio filme do Jornada nas Estrelas, você tinha também o Corcel Negro, você tinha filmes assim que eram mais voltados para essa parte mais terrena, que podiam até flertar, né, com a questão do sci-fi, mas essa coisa espacial, esse terror espacial, é uma veia muito única, assim, do Alien, sabe, que ele trouxe. Mas eu acho que uma coisa que é importante, assim, a gente ter que o elemento de terror, claro, ele tá presente em toda a franquia, mas o primeiro Alien, ele é muito mais terror do que os seguintes viraram filmes de ação, né? Verdade. E eu acho que uma coisa que o Prometheus eu também não classificaria, não tem tantos elementos de terror quanto esse Alien Covenant.
a grande questão que faz com que o filme de 79 seja muito interessante, além de desenvolvimento de personagens, etc., é que o filme de 79, ele demora muito e quase não mostra o Alien inteiro, entendeu? Então, assim, se por um lado você pode falar assim, não, mas é porque não tinha tanta tecnologia, né? Não, era animatrônico, não era efeito digital, porque não existia efeito digital nessa época. Era um cara fantasiado, na verdade. Isso, é um cara fantasiado. Era fantasiado, mas em alguns momentos, aqueles... ele bebê, até é feio falar, né? Mas enfim, o Alien pequenininho, ele é um animatrônico, obviamente. Isso. E aí, assim, o que acontece? Eles não mostravam tanto, ficava aquela coisa meio... Isso cria um terror muito mais interessante do que essa coisa de mal começar, já mostra o bicho inteiro, já mostra o bicho andando. E aquela preocupação tão grande em mostrar o bicho, como ele se move, como ele... em mostrar... Porque hoje em dia você tem tecnologia pra isso, né? Pra mostrar como são as patas e como que é todo o corpo dele. Só que isso perde totalmente a característica, a qualidade de terror, que é de fazer com que a nossa imaginação crie o medo muito mais do que a imagem mesmo, sendo vista, né? Eu acho que é uma coisa que se perdeu ao longo da franquia, e principalmente nesses 2 últimos filmes que o Ridley Scott voltou a dirigir, né? Assim, ele perde a característica de terror bom que tinha lá no primeiro filme. Mas eu acho, Dani, que talvez a gente possa pensar que a franquia, ela meio que foi acompanhando também um pouco do que era a toada da época, né? Porque, por exemplo, essa questão do animatrônico e tal, eu tava assistindo outro dia filmes muito antigos espaciais, né? Por exemplo, Perdidos no Espaço, né? Uma série bem antiga. E a questão toda, quando envolvia um mistério e tal, ela era muito imaginativa, porque não existia recurso técnico para você fazer aquilo. Então você tinha planos em que você tinha os personagens sentados, conversando, e eles simplesmente falavam, acabamos de passar por uma tempestade no espaço, não sei o quê, e ficava naquela imaginação, tipo, a câmera tremia, eles sacudiam lá dentro e tal, mas você não via em si a tempestade e o perigo que eles passavam, né? Então, assim, o Alien meio que surfou um pouco nisso também, porque ele não conseguiria mostrar tudo que ele poderia mostrar como hoje. E aí hoje, quando você vai assistir Alien Covenant, por exemplo, você tem o Alien à luz do sol, tomando uma brisa, subindo na nave... sabe, no meio da tempestade e tal. Então, assim, você tem ele de todos os ângulos, todas as formas e tal. Então, meio que ele surfa um pouco também nessa onda aí da época, né? Mas pra gente entrar no filme, eu vou pedir aqui pro Henrique trazer pra gente o que é a sinopse, né, Henrique? A gente tá falando de um filme, vamos dizer aí, pós-Prometheus, pré-Alien Oitavo Passageiro. E aí, Covenant, como que ele faz esse laço? Na verdade, não é o 8º, é o 9º passageiro, porque tem o gatinho, né? Tem o gato, é verdade. Todo mundo esquece do gato. Todo mundo esquece do gato. O gato é muito importante. Sim. Spoiler, ele sobrevive no final. E na verdade, se parar pra pensar, ninguém era passageiro porque era tripulação, mas tudo bem. Exatamente, O gato era vamos passageiro. ignorar isso. O gato então era o Alien, o segundo passageiro. O segundo passageiro. Em 2104, a nave Covenant, que tem uma tripulação de 15 pessoas e mais 2.000 colonos, está a caminho do planeta Origai 6, quando, por conta de uma explosão cósmica, a tripulação é acordada antes do tempo, 7 anos antes. Eles descobrem que tem um pedido de ajuda em um planeta próximo e que esse planeta também pode abrigar a vida humana. Por isso, eles descem e aí o resto é história. É isso aí. A gente pode começar falando sobre esse filme dizendo justamente que ele vai reviver muito do que o Ridley Scott fez no Oitavo Passageiro, né? Quer dizer, ele começa novamente com uma tribulação hibernando, ele começa novamente com um aviso de um planeta, que daí ele resolve ir lá investigar, e aí uma dessas pessoas fica infectada, traz o bicho, né, pra dentro da nave e tal. Então, assim, a gente pode dizer que era realmente uma tentativa do Ridley Scott de reaviver o que foi Alien, o Oitavo Passageiro, dessa vez com muito mais recurso. Inclusive, ele diz que o orçamento que ele teve para fazer o filme foi muito maior do que ele estava esperando, né? Foi algo que ele achou que o estúdio não ia dar tanto recurso, justamente por conta das críticas que vieram com Prometheus, e no fim, quando
quando ele mostrou o que ele queria fazer, que era justamente tentar trazer um pouco mais do que foi o Oitavo Passageiro, o estúdio falou, não, então vamos aumentar essa verba, porque com essa verba você vai conseguir mostrar um pouco mais e tal. E aí você tem justamente essas questões, né? Quer dizer, o Ridley Scott tentando trazer pra gente algo que ele fez lá atrás, de novo com uma protagonista feminina e tal, mas ao mesmo tempo ele precisa de alguma forma amarrar o que foi Prometheus. E aí eu pergunto pra vocês, foi algo bem explicado? Tipo, tá dando pra entender o que foi o Alien, como o Alien surgiu e tal, toda essa sequência de Alien A Origem, né, que a gente tá vivendo agora. Alien Begins. Alien Begins. Será que ele tá conseguindo se fazer claro, ou vocês acham que ele dá umas escorregadas às vezes? Eu acho que não, cara. Eu fiquei bem confuso quando acabou o filme, porque assim, o Alien, aquele Alien metálico clássico, a gente chama de xenomorfo. Então, se eu falar essa palavra feia, é dele que eu estou falando. Pelo que eu entendi no final do Covenant, quem criou o Alien xenomorfo foi o David. E eu não sei se é exatamente isso. Só que mesmo assim, durante o Alien Covenant, não ficou bem explicado como ele chegou naquilo, a questão do vírus, tudo mais. Eu acho que assim, não precisaria ter essa explicação, entendeu? Podia ser assim, uma criatura alienígena. É a criatura mais mortal do universo. Por quê? Porque a carapaça dela é praticamente intransponível. Porque se você fere ela, você é ferido, o sangue dela é ácido. Ela consegue se proliferar, né? Tem a rainha Alien, que é mostrada no Alien 2. No Alien O Resgate, isso, no Alien 2. Então, assim, é uma criatura foda. Foda, ponto final. Eu acho que não precisava falar assim que um robô criou a criatura. Não, ela simplesmente existe num planeta, e daí os engenheiros, eles usavam ela pra experiência, tudo mais. Por quê? Se você voltar pro Alien, o Oitavo Passageiro, o que a gente vê? Vou fazer uma recapitulação breve com o link que o Rafa falou. No Alien, o Oitavo Passageiro era uma nave de mineração, eles estavam voltando de um trabalho e estavam hibernando. Acontece que eles receberam um sinal de socorro, e aí, por isso eles saíram da hibernação. Aí, eles vão nesse planeta, daí o personagem que eu não lembro o nome, que era o ator que fazia o Olivaras, do Harry Potter. Olivaras. John Hurt. John Hurt, ou o Homem-Elefante também, que é um filme foda. Verdade. Então, o personagem do John Hurt, ele é infectado pelo Alien Facehugger, que é o primeiro estágio lá, o que gruda literalmente o que gruda na cara. Então, a hora que eles vão naquele planeta, eles veem o que ficou conhecido por muitos anos, desde que lançou o filme, como Space Jockey. Jockey no sentido de jockey mesmo, cara que faz corrida de cavalo. Porque era um puta alienígena gigante, petrificado, com o peito estourado. Então a gente ficava naquela dúvida, nossa, mas o que aconteceu? Ele tava naquela nave que parece um U, né? Nossa, o que será que é isso, tal? No Prometheus, você até acha que vai saber a origem daquele Space Jockey específico. Mas no final, não. Porque no final, agora a gente descobre... no Prometheus, aquele engenheiro que tá lá, ele morre de outra forma, tudo mais. Unicamente a gente descobre que o Space Jockey, aquela forma que parecia que tinha uma tromba, era uma armadura, um traje espacial dos engenheiros. Então, eu lembro que quando eu assisti o Prometheus, antes de lançar o Prometheus, eu lembro que eu fiz um especial aqui pro Cinemação, em 3 partes, pondo um monte de detalhe e pondo assim, nossa, agora as dúvidas vão ser sanadas. E a crítica sobre Prometheus, eu lembro que eu fiquei puto porque eu falei, não, uma dúvida foi sanada e eu tenho mais 30 dúvidas. E o que o Ridley Scott faz com Covenant é, olha, eu vou responder 2 dúvidas e eu vou pôr mais 47 dúvidas. E toma o filme. E o problema não é nem pôr 47 dúvidas, o problema é criar coisas desnecessárias, assim, na minha opinião. É tipo, é tentar transformar uma coisa simples,
que é uma criatura alienígena afetando a vida dos humanos, ponto, num negócio existencial, com questões sobre Deus. Pra mim isso é desnecessário, entendeu? Isso perde o grande charme do primeiro Alien, que era o quê? É um filme de ação, e você não precisa ter resposta pra tudo. Eu acho que isso é um negócio que me incomoda muito. Parece que existe uma necessidade de que os filmes de Hollywood hoje, os grandes blockbusters, tem que explicar tudo, tem que sair, né? Só falta, tem que fazer tipo um livro do tipo Silmarillion pra explicar a origem de tudo. E não precisa, não existe essa necessidade. Olha, eu, do meu ponto de vista, acho que a proposta que o Ridley Scott tá colocando no Prometheus e no Covenant, tem que ter um nome pra chamar, a prequel, sei lá, esse nome é horroroso, mas enfim. Absolutamente, eu acho que tem tudo a ver com o que, pelo menos a maneira que eu entendo, toda a quadrilogia Alien. Pelo menos do meu ponto de vista, são filmes que estão, de alguma maneira, todos eles lidando com um problema que é o da concepção. Da concepção nos seus mais diferentes pontos de vista. Tanto a concepção sexuada de uma criatura endemoniada que, enfim, mata pessoas para se reproduzir. Tanto também da gente, enquanto, sei lá, uma sociedade científica que não faz só filhos sexuados, mas também faz filho assexuadamente, que são os androides. Da maneira como eu entendo, o Alien, eu acho muito legal ele tá tentando, não tentando responder, mas as respostas que ele tá tentando trazer, ou enfim, as perguntas que ele tá tentando, talvez seja isso, ele tá querendo colocar perguntas novas, porque de fato, assim, o Alien, na época que ele foi lançado, ele foi um filme também um pouco enigmático, assim, porque o roteiro foi escrito de uma maneira meio confusa, escrito a muitas mãos, a história da produção toda é, assim, super confusa também, vai pra mão de um, vai pra mão de outro, nananana. Então muita coisa do filme mesmo muito do filme foi resolvido na edição e muita coisa tá ali e meio que ficou de rebarba. E aí, no fim das contas, o cult que virou o filme, a galera começou a criar em cima disso, a especular em cima das coisas que não estavam respondidas ali no filme. E no Alien Oitavo Passageiro, eu acho que as coisas que não necessariamente estão respondidas ali também não prejudicam a qualidade do filme, né? O Prometheus eu gostei, mas não gostei tanto. Eu achei um filme ok. Porque esse caminho de, o criador, quem criou a gente, eu acho meio chato. Mas no Covenant, essa ideia de uma criatura que a gente criar numa vida que vai nos destruir, nossa, isso pra mim é completamente mindfuck, assim. Eu saí do cinema falando, caramba, olha a merda que dá quando a gente inventa umas criaturas inteligentes, e aí eles agarram ódio na gente, dá isso daí. Enfim, mas assim, James Cameron já tinha mostrado isso no Exterminador do Futuro, né? Mas de um jeito diferente, né? A ideia do Exterminador é do tipo assim, se por um lado o androide, o ciborgue, que acho que é mais um ciborgue que um androide, ele quer vir destruir a gente também precisa de outro pra salvar a gente, ou pelo menos pra ajudar a gente a se salvar. Aqui não, aqui é tipo assim, esse negócio que a gente cria, isso vai dar ruim. A gente tá não pegando um caminho... Não tem o que defender a gente. Não tem o que defender, tanto que o Walter, não ajudou ninguém, só ficou lá sendo carinha de bobo. Adeus, querido. Mas a impressão que eu tenho é que a motivação do David, pra mim, ela é um pouco vaga, sabe? Eu acho ela incrível. Não, eu acho ela eu acho que ela precisaria ser mais trabalhada, porque a impressão que dá, e aí me corrija se eu estiver errado, mas a impressão que eu tive é assim, ele quer fazer isso porque ele ficou bravinho com o cara que criou ele, porque ele não é um ser humano, sabe, uma coisa assim? Ele tem uma concepção existencial, mas ele não é um ser humano. É isso ou eu tô muito... Eu acho que ele se julgava perfeito, né? Ele escolhe o nome dele porque ele vê a estátua lá, o David Michelangelo, né? Que a gente... inglês, o filme americano ficou David, mas... Depois que caiu a ficha, não é David, é o Davi, né? E o que ele vê? Ele vê no... Aquele ator é Guy Pearce, não é o nome dele? É, o Guy Pearce, Ele vê no Guy Pearce como ele reconhece ele como criador, mas reconhece ele como, tipo, um humano falho. Tanto é que uma das primeiras coisas que ele fala é assim, logo você vai morrer e tal. Você é limitado. Então, ele pensa assim, putz, o meu criador foi uma bosta, mas quer saber? Eu vou ser um criador, eu vou ser um deus, porque eu sou imortal e vou ser um deus fudido pras minhas criaturas. E aí...
ele fica nessa doideira aí de querer criar vida. Mas assim, em Prometheus, o David ele já queria criar vida? Ou ele começou com isso no Alien Covenant? Eu realmente não lembro. Porque o Prometheus foi tão confuso, eu não lembro as motivações. Ele é todo culpado pela treta do Prometheus, a culpa é toda dele. Então, mas, cara, pra mim, assim, é muito... Faz sentido, mas... Faz um pouco de sentido, mas é muito pouco explorado. Porque é muito... Ah, tá bom, eu quero matar os humanos. E você fica... Cara, me explica um pouco melhor, me aprofunda nisso, porque pra mim fica meio jogado, sabe? Vamos só pensar justamente nessa sequência, né? A gente tem no primeiro filme, que é o Prometheus, que vai mostrar a origem, a gente tá ali mostrando uma nave que tá com uma tripulação que tá sendo financiada pelo Peter Weyland, né? Que é o Guy Pearce, que no Prometheus é um velho que tá em busca de entender a origem humana. Basicamente é isso. Ele quer entender de onde que a gente veio e tal. Aí ele cria uma expedição, cria, né, o David e tal, e ele cria essa expedição onde ele coloca a filha dele como chefe daquela expedição, porque ele quer ir até um planeta, porque eles acreditam que lá tem as respostas da onde que surgiu a raça humana e tal. E aí eles vão até lá. Quando eles chegam até lá, o David, ele encontra lá uma bactéria e tal, que daí ele percebe que aquilo ali é uma evolução da vida, né? Que é essa bactéria. E aí, eu não sei se vocês lembram disso, mas tem aquela cena em que ele pega essa bactéria pra ele, porque ele tá nessa neura de que ele precisa ser um criador, ele precisa mostrar que ele é criativo, que ele também consegue criar vida. E aí ele pega essa bactéria, leva pra nave e ele quer testar o que essa bactéria faz num corpo humano. Afinal de contas, ele é um ser cibernético ali, né? E aí ele coloca essa bactéria numa água, entrega pra um dos tripulantes lá e tal, e o cara acaba dando luz a um bicho lá também, né? A bactéria se desenvolve e tal, e nasce aquele bicho. E aquilo encanta o David, né? Porque ele viu que ele conseguiu criar vida de alguma forma. Criar vida. Não, e tem o paralelo desse filme que é ele não é criativo de outras maneiras. Ele não consegue criar música, ele não consegue criar arte. Então, a única coisa que ele consegue criar até aqui, criativamente, é isso. É isso, Ele entra nessa neura, né? Que ele precisa criar e não sei o quê, e aí, consequentemente, começa a dar todos os problemas, porque ele libera o bicho, aí gera todas as confusões lá, que vai dar, entrar lá, até a hora que realmente a nave vai para esse planeta, onde depois a gente vai ver onde Covenant tá, né? E aí gera todo esse problema ali que ele tá tentando desenvolver melhor essa vida. E esbarra também no assunto dos engenheiros, que era essa raça que era mais evoluída e não sei o quê, e que de uma certa forma ele entende que é também por causa deles que a vida não se desenvolveu direito, sei lá, ele culpa esse pessoal de alguma forma, né? Então, assim, a gente tem em Prometheus essa origem que seria essa bactéria, quer dizer, o Alien surgiu justamente dessa bactéria. E aí agora, em Covenant, a gente tem uma expedição que é pra colonizar, quer dizer, a raça humana tá entregue, tá super mal e não sei o que, e aí eles mandam essa tripulação atrás de um novo planeta e tal, pra justamente fazer a colonização e a raça tá ali. E aí eles são chamados de alguma forma para esse planeta onde tem esse sinal, que provavelmente também foi o David que tava lá já fazia alguns anos, fazendo todos os testes que ele queria criar essa vida de alguma forma dentro desse planeta. A minha crítica com o filme, na verdade, é que eu acho ele um tanto quanto confuso nas explicações dele. Eu acho que eu só consegui entender essa sequência quando eu fui estudar pro podcast, porque até então eu tava meio caralho, da onde que veio, pra onde que foi, não sei o que. E assim, eu achei que, por exemplo, nesse Alien Covenant, me incomodou algumas coisas que antes eu achava muito elogiável no Oitavo Passageiro, por exemplo, que era aquela coisa da ambientação, que a gente tinha um ambiente todo, por exemplo, a nave era uma nave toda rústica, você tinha todo um design todo preparado ali, tinha uma coisa muito mais humanizada, sabe? Ela era uma coisa muito mais bruta. Aqui, eu achei assim, muito ruim o design da nave desse Covenant. Achei a nave assim muito feia. Falei, cara, essa nave é uma nave que não dá pra ter, sabe, um
uma nave miniatura, porque ela é horrível, ela não tem design nenhum, assim. Depois eu achei patético eles colocarem a tripulação, os colonos, né, em cabides. Tipo, colocar em cabide é a ideia mais estúpida que eles poderiam ter. Tipo, vamos pegar aqui, vamos construir uma nave gigantesca. E aí vamos colocar todas as pessoas que vão colonizar um novo planeta, a gente deixa elas penduradas em cabides. Tipo, da onde que veio essa ideia? Será que ninguém pensou que essa porra podia cair em algum momento, que se alguém trombasse nela, sabe? Então, tipo, tem umas coisinhas, uns detalhes que você olha e aí você fala, não dá pra defender isso, cara, não dá. Então, mas pra mim, Rafa, eu acho que o âmbito, tudo bem, isso é interessante de analisar e tal, mas do ponto de vista do roteiro, eu acho que é ainda pior, assim, porque no primeiro, né, enfim, vamos fazer aquelas comparações que sempre a gente acaba fazendo nesse tipo de... quando se trata de franquia. Lá no Alien Oitavo Passageiro, existe toda uma explicação, tipo, eles recebem uma ordem de parar naquela tal da Lua pra descer lá, porque eles receberam uma espécie de chamado e no fim das contas se descobre que, na verdade, o robô do Oitavo Passageiro é o Bilbo Bolseiro, né, o Ash. E esse robô tava sabendo que, na verdade, era uma ordem, tipo, dane-se essas pessoas, se elas morrerem. O importante era levar esse alien pra Terra, porque eles queriam descobrir alguma coisa sobre ele, né, inicialmente. E aí, pô, é aceitável. Agora, nesse, que eles recebem um negócio do nada e falam... E eles estão indo colonizar um outro planeta, cheio de, sabe, embrião no lugar. E o cara fala assim, não, então vamos descer nessa coisa porque eu tenho fé. Tipo, é um negócio tão colado. Chega a ser, né, Dani, uma coisa tipo quase que um acaso, né? Porque na verdade eles só acordaram porque eles abriram aquele negócio solar que choveu lá. Choveu no negócio, o negócio quebrou, chacoalhou, os cabides caíram e eles foram acordados. E daí? E o James Franco morreu. O James Franco morreu de uma forma que eu fiquei... Por que ele morreu daquele jeito? Ele foi queimado. E aí eu fiquei, caraca, mas por que ele tá sendo queimado? Tipo, da onde que veio isso? O fogo, né? O fogo, tipo, tinha um isqueiro lá dentro. Tipo, da onde que veio esse fogo, cara? É que a gente deixa esse tanque de gasolina dentro, se vocês tiverem sede quando vocês estiverem no hipersol. Pois é, e aí ele pegou fogo, aí gerou toda aquela comoção de tipo, a gente perdeu porque os cabides caíram, a gente perdeu alguns colonos, a gente teve não sei o que, teve uma queda, perdemos o nosso capitão, ok. Então agora a gente vai ter que se reestruturar. Aí, meio que por acaso, surge um chamado num planeta, e aí, por conta da fé, vamos lá pra ver se esse planeta pode ser um planeta colonizável. Tipo, sabe quando é meio que o acaso, assim? Então... é uma forçação de barra, né? Não sei se o Dani concorda. Força barra, não é, Daniel? Então, eu acho que assim, você poderia ter todos esses acontecimentos bem explicados, ou com algum tipo de, sabe, de motivação um pouco mais óbvia. Só que é um negócio que fica muito colado, sabe? Fica muito jogado, né? Eu tenho... E assim, você não vê, porque lá no Prometheus, a personagem lá a Elizabeth Shaw, né, que é a nome rapace lá, ela ela tava sempre com uma... Tem uma brisa de fé mesmo lá. Isso, ela estava sempre com um crucifixo e tal, então você percebe minimamente que ela é uma pessoa que tem uma fé, e aí tem toda a questão que o filme quer trazer de ter fé, não ter fé, quem são os deuses, até entendo essa proposta de só deixar no ar esse tipo de coisa. Agora nesse, a única coisa que faz você entender que ele é um cara que tem fé é que as pessoas ficam falando, entendeu? Isso é estranho. E não faz sentido falar, eu tenho fé de que, sei lá, de alguma coisa. Aí, provavelmente, qualquer que seja a empresa, o grupo que botou todo mundo naquela nave pra colonizar um outro planeta, fez pesquisa, desenvolveu um monte de coisa, conseguiu embrião, angariou um monte de gente pra ir, e aí eles falam, vamos chegar no outro planeta, whatever, que eu nunca vi na vida, porque eu acho que é legal, sabe? É um negócio que não faz sentido dentro de uma proposta de um filme que tem muita coisa explicada, que é uma ficção e vamos chegar no planeta whatever sem uma porra de um capacete, né? Tipo, eu vou investir um monte aqui. Que o oxigênio era aceitável. Isso daí eu tava ligado, assim, porque eu tinha ouvido crítica falando disso, mas durante o filme eles falam, não, oxigênio aqui é respirável, tá. O que eu achei, assim, interessante é que a personagem, a Daniels, né, que é a mocinha principal, ela fala pro Oran, né, que acaba se tornando capitão. Ela fala, olha, a gente fez pesquisa, fez a topografia do outro planeta, a gente fez tudo aquilo. Você vai deixar tudo de lado por causa disso, né, de um palpite? Então,
É isso que é palpite, bizarro, né? exato, Ela mesma, exato. não é assim que todos são idiotas. Não, ela põe luz. Ela é a razão. Não, mas assim, vamos combinar, gente. A Alien, a franquia toda do Alien não é conhecida por ter os personagens mais brilhantes. Não, mas Claro, não sim. tão... Mas Mas não ter a Nesse menina daí- que vai dar tiro e ela mete bala no bagulho de gás lá. e sabe, tipo, esse daí é tipo, meu Deus do céu, como que uma mulher dessa é treinada, como que uma mulher dessa pode dizer que é treinada pra ir fazer uma viagem espacial, né? Tipo, ela escorrega no sangue. Então, vira existe pirata. uma. Aí eu acho que tem uma falha que é a seguinte: existe uma explicação por trás disso que é assim, ó, a civilização tá caótica, tá acabando, estão em crise e tal. Não à toa construíram uma nave, colocaram as pessoas lá e querem colonizar outro planeta. Ok. As pessoas que estão dentro dessa nave não são as pessoas mais brilhantes das suas áreas, são as pessoas que sobraram dessa civilização, entendeu? Então você consegue entender isso, tá? Então eles não são altamente treinados, eles estão ali porque talvez um saiba o próprio que eles chamam de T, né? Que é o Tennessee, que é o piloto. Nesses vídeos virais que eles soltaram na internet para promover o Alien, ele tem uns vídeos que ele fica falando: vocês se deram mal porque colocaram eu, que sou um piloto whatever aqui para pilotar essa nave gigantesca e não sei o que. Então, só que daí o que eu acho que começa a complicar o filme é justamente isso, assim, tipo, pra você conseguir embarcar em todas as explicações, você precisa consumir mais coisas. Se você não consome, você não entende porque o filme não te entrega. Aí, tipo, falar assim, o oxigênio do planeta, ele é ok, tipo, as pessoas conseguem respirar lá dentro. Ok, mas a gente tá falando de um outro planeta, com outras bactérias, com outro tipo de vida ali e tal. Então, cara, pelo amor de Deus, não tem nenhum biólogo, nenhum ser ali que vai falar, gente, cuidado, não encosta em nada, não cheira a nada. Agora não, o cara desce no outro planeta, vê uma... na Prometheus, ele ficou brincando com o bichinho. Pois é, cara, então. Mas, gente, mas pra isso eu só tenho uma resposta: suspensão da crença. Eu só quero chegar até o Alien. Como chegar até o Alien? You sure about this, Captain? How do you mean? We don't know what the fuck's out there. There was a boy. Na verdade, assim, não é que o planeta Terra se tornou inabitável e aquelas são as últimas pessoas da humanidade, não. Assim como os espanhóis, os ingleses, os portugueses, os humanos, eles estão se expandindo. Colonizando a porra toda. Exatamente. Lembra que no final do filme eles vão lutar, quando a Daniels vai lutar contra o Alien, ela tá lá naquela parte de terraformation, lá, terraformação que ela fala, da nave. O que é isso? É uma máquina que vai lá, põe ela no planeta X e ela transforma aquele planeta num planeta Terra. Ela transforma a atmosfera do planeta. Então é isso que eles estão fazendo, entendeu? Então eu acho que eu vi na internet, ou vi em algum lugar, que assim, a tripulação da Covenant, ela não é assim, não são militares formados, cientistas. Na verdade, todos são casais e tem mais os embriões e mais os 2.000 caras hibernando lá. E eles estão indo pra colonizar, assim. Na verdade, eles são pessoas como a Daniels... Acho que não é a Daniels que fala pro Oran, é a esposa dele, que eu não lembro o nome da personagem. É uma das primeiras que morre. Que ela fala, olha, eles não são só tripulação, eles são seus vizinhos. Tipo, não vai comprar briga. Então... É uma coisa do dia a dia, tipo, a galera tem que colonizar isso, não é uma galera especialista. Mas mesmo assim, eles fazem muita cagada, né? Assim, eu não tô justificando as cagadas, mas... Mais um motivo pra seguir um plano, né? Mais um motivo pra ficar com cagaço, falar, pelo amor de Deus, não vou descer nesse planeta aí. Pra ter um claro, protocolo, né? Não teria filme se não fosse isso. Mas você poderia ter uma explicação melhor. Se você colocasse a pau da mãe, né? Que é a... O que é a mãe? A mãe é tipo uma grande internet. Computador de bordo. O computador grande. Computador central da... isso é meio assim, né? Então, se você colocasse a mãe ordenando, fala assim, não, é uma ordem, vocês têm que ir porque veio essa ordem. Isso é verdade. É muito mais aceitável do que essa ideia. Você segue um protocolo, né? Eu não vou pegar o Henrique e vou falar assim, Henrique, a partir de agora a edição do podcast é com você. Se vira aí, vai no que você achar melhor. E aí larga a edição, o Henrique vai lá, começa a editar do jeito que ele acha que é o jeito mais certo. Se você não dá um direcionamento, usa o programa tal, você vai precisar
precisar de tanto tempo pra editar, faz um treinamento e tal, entendeu? Se você não tiver esse tipo de coisa, já era, é cagada atrás de cagada, né? E a sensação que dá é isso, é que eles pegaram uma nave ridícula, de feia, grande, colocaram um monte de gente lá dentro que não tem capacidade pra fazer esse tipo de trabalho, ou a capacidade deles é muito focada, muito limitada, e aí vai meio que uma sequência de acontecimentos vão acontecendo ali, meio que uma coisa vai tropeçando na outra. O que me incomoda, na verdade, é que quando você assiste o Oitavo Passageiro, você tem explicações que elas são melhor amarradas, entendeu? O fato deles receberem um pedido de socorro, né, deles irem lá naquele planeta. A gente tá falando, por exemplo, no Oitavo Passageiro, ele se passaria no futuro do Covenant, né? Então você tem, por exemplo, quando eles descem no planeta, eles descem de capacete também, eles descem pra fazer uma exploração ali. No Prometheus, eles descem no mesmo planeta também de capacete. Aí vem agora a galera do Covenant, tipo, vamos nessa sem capacete. Não vai dar nada. Não vai dar nada e tal. Aí, tipo, as pessoas no futuro e as pessoas no passado fizeram isso, entraram de capacete. Aqui não. Aí tem essa coisa, tipo, que daí fica muito simplória, sabe? Tipo, o cara tá ali, aí ele foi cheirar um bagulho preto que tá no chão, apertou, saiu um pó, e aí ele fica ali. O cara vai lá e cheira o negócio, entendeu? Então, é uma coisa assim, é um despreparo tão grande que não dá pra entender como é que pode essas pessoas estarem ali para serem os novos colonizadores, entendeu? E eu acho que tem uma coisa pior do que essa questão, porque isso você pode até fazer o que a Thaís falou, né? Suspende a descrença e tudo mais. Ok, vamos levar. O que precisaria pra isso? Precisaria ter esses personagens mais bem trabalhados, entendeu? Então, o grande problema que eu acho desse Alien Covenant é que os personagens, com exceção dessa característica de ter fé do Oran lá, né? Que até tem a ver, né? Acho que com português, Oran, né? Tipo, ele ora bastante. Ele e os dois androides, né? Ok, os dois androides você entende um pouco da motivação. E a Kathleen Waterston, o resto, eles não são nem clichês, sabe? Não são nem arquétipos do tipo, esse aqui é o cara que faz piadinha, esse aqui é isso. Esse aqui. Não, eles são tipo eles são pessoas que não tem absolutamente nenhuma profundidade, tanto que você não sente a falta deles, eles vão morrendo, e você não sente falta, você não fala, nossa, eu queria muito que aquela mulher ficasse viva porque ela era casada com o Tennessee. Não, você fala, chega a ser até surpreendente, né? Porque quando o filme começa e aí os cabides caem e a tripulação acorda, quando eles estão fazendo aquela primeira reunião em que o Oran tá meio que tomando ali a frente, eu sou o capitão e não sei o que, você tá vendo uma tripulação perto dele. Aí a princípio você olha aquilo e fala, ok, essa é a tripulação. Aí de repente quando eles falam, vamos lá pro planeta aí aparece uma galera, tipo, catando arma, não sei o que você fala, de onde que surgiu tudo isso? Eu assisti junto com o Dani e na hora que a gente tava saindo do cinema, o Dani até falou assim, eu não entendi direito o que era a tripulação, se só tinham eles, se eles só estavam levando tipo um monte de óvulos, se tinha mais pessoas, entendeu? Ficou uma coisa tipo muito confusa e tal, e eu entendo isso, é realmente, o filme ele vai tropeçando nessas coisas. Eu acho que ele tem uma questão no cerne dele interessante, que é isso que a Thaís estava falando, que é essa discussão do tipo, a gente tinha lá um velho megalomaníaco que estava querendo descobrir a existência humana, que estava financiando o negócio todo, e aí ele mandou a filha dele lá e não sei o que, deu ruim, né, no Prometheus, e aí ele criou um androide que acaba sendo um androide que tem como na sua programação, tem a incumbência de querer se desenvolver ou querer ser um criador. Essa que era a incumbência. Talvez o velho tenha colocado nos códigos do David essa questão de tipo, você precisa criar, você precisa ser um expoente de criação, né? Você precisa desenvolver a vida. E aí o David sai louco porque ele quer desenvolver isso e tal. E aí, por exemplo, eu achei de uma extrema falta de sensibilidade no meio do filme você ter um flashback do nada. Tipo, pra tentar justificar o que o Walter entendeu, mas surge
absolutamente do nada e ninguém fala daquilo, sabe? Então fica uma coisa tipo, aparece um negócio, aparece o David soltando todas as bactérias lá no monte dos engenheiros, todos os engenheiros morrendo e tal. Quando volta a cena pro David e pro Walter, eles estão se olhando e... é porque eu vou atrás da criação e não sei o que. Então fica um negócio meio... Caraca, o que foi isso? Tipo, você já tá entendendo que o David é um traidor, você já tá entendendo que ele tá fazendo as experiências, você precisa ter um flashback no meio do filme, sem razão nenhuma, onde esse recurso não é mais usado, sabe? Pra daí justificar que ele também matou todos os engenheiros. Não, sabe? mas acho que aí o ponto não é que ele matou todos os engenheiros, é que ele foi responsável também pela morte da fulana lá, que eu esqueci o nome. Da Shaw, né? Elizabeth. Isso, da Shaw, isso, da Elizabeth Shaw. Mas eu acho que o ponto dele é o contrário. Eu acho que, na verdade, é que ele não pode criar. Pelo menos o que dá a entender no Prometheus e nesse prólogo que tem no Covenant, é que ele só consegue reproduzir coisas humanas. Como ele tocando a ópera do Wagner, ele sabe tudo sobre arte, ele acabou de nascer e sabe do Davi, sabe de quadros. Então ele é um androide que é como se ele tivesse o Google na cabeça dele, ele tem acesso a toda a informação que a humanidade já criou, e já criou no sentido de em toda a arte que a humanidade já criou, de todas as maneiras, seja música, pintura, literatura, e ele podendo contemplar tudo isso, não consegue porque imagina, você ter na cabeça toda a arte que a humanidade já criou, você conseguiria criar coisas absolutamente fantásticas, e é exatamente isso que ele não pode ser criativo, ele é só um ser reprodutor. E acho que no prólogo isso fica bem claro, né, que ele só tá ali para reproduzir, e aí não é nem que a programação, eu não acho que seja a programação dele, mas a programação dele impede algo que ele, por ser muito bem desenvolvido de uma maneira muito complexa, ele percebe essa falta nele e ele quer perseguir essa falta. Então foi assim que eu entendi os ímpetos dele. Inclusive porque todas as ações que ele toma que geram o caos, né, em todas as situações, quando ele vai lá para enfrentar os engenheiros, quando ele se livra da Shaw, quando ele fica sozinho no planeta estudando os bichos e tal, ele na verdade ele tá ali e ele tá realmente pegando tipo algo que já é criado, que é no caso essa bactéria, e ele tá na verdade experimentando ela em vários lugares, e ele só se satisfaz quando ele vê que essa bactéria ela consegue se transformar num ser que se reproduz e que se desenvolve sozinha, que daí o concurso dele de chegar e falar, olha, eu criei vida aqui, porque eu consegui desenvolver esse bicho. Eu acho isso interessante dele, essa gana dele ir. Eu acho que essa explicação pra ele chegar ali, ela é muito arrastada, sabe? Ela é uma coisa que não é uma coisa que não consegue colocar o espectador entendendo todo o desenvolvimento. E aí a gente percebe que o Ridley Scott, ele parte da premissa de que quem tá assistindo o filme já conhece a história inteira de Alien, entendeu? E aí a gente já tá, tipo, querendo ver logo o Alien. E daí ele fica, sabe, aí ele não se preocupa tanto em desenvolver, em nos dar essas respostas, que nem o Henrique falou. Aí você é como, eles já conhecem o Alien, eles já sabem o que o Alien faz, já teve um monte de filme de Alien, não sei o que. Então beleza, então agora eu vou desenvolver rapidinho aqui, porque nesse filme eu preciso mostrar um Alien de novo, entendeu? Mas ao mesmo tempo tem uma coisa que eu acho que eu gosto nos filmes da franquia Alien, ou pelo menos no primeiro e nos dois últimos, enfim, que são os que estão mais frescos na memória e tal, que é, geralmente, os filmes eles têm um começo mais arrastado, tipo, se você parar pra pensar, o Alien Covenant, ele tem um começo mais, sabe, um pouco mais lento, o que é uma pena que não desenvolva tantos personagens, deveria desenvolver mais, ele fica, né, nesse entremeio, infelizmente, e aí ele tem o famoso, um quase clímax e depois uma espécie de segundo clímax,
Porque sempre tem a história do alien entrar na nave, né? Então assim, fugimos, aí tem o alien, aí você tem meio que, no caso do oitavo passageiro, a Ripley entra na cápsula e o alien tá na cápsula. Então é tipo, você acha que acabou, mas tem um pouco mais. Tem uma, sim. Isso que só de quebrar com aquela estrutura clássica de roteiro de Hollywood, né, que é muito marcadinha, já é bacana, tá? Mas eu acho que assim, é uma coisa legal de se ver. Algumas pessoas vão criticar, né? O começo é arrastado e tal. Mas, na minha opinião, isso é bacana. O final do filme eu achei excelente, seu David. Eu tava em dúvida o tempo todo. Nossa, eu já tinha certeza absoluta que era o David. Nossa, eu fiquei meio tipo, será? Não, é o David. Não, só pode ser o David. Tem que ser o David. Sabe por quê? Não, mas ele tá deixando o negócio. Fiquei tipo em dúvida. Mas falando, não, acho que é o David. Eu percebi meio que pelo Fassbender. Naquela hora. O Fassbender, ele consegue ter aquele olhar mais duro no David, que ele, tipo, isso é sensacional. Não. O Michael Fassbender tá muito foda. E ele é muito bom. Então, assim, eu percebi pelo olhar do Fassbender. Eu falei, o Fassbender tá fazendo esse olhar duro pra mostrar que é o David, que não é o Walter. Na hora que ele tá trocando o curativo do que o cara tinha tomado o jato de ácido no rosto, né? Aí, na hora que ele tava trocando o curativo, eu fiquei na dúvida se ele tinha colocado algo no rosto dele. Só que daí eu fiquei, deixa eu ver se vai ser o Spore Alien, que é o que eu inventei, que é o Aliens dos esporos, ou se vai ser o Xenomorfo clássico. E a hora que apareceu o Xenomorfo clássico, daí eu pensei, não, ele não pôs nada no pele dele. É que aquela hora que ficou o Facehugger foi o tempo suficiente pra ele soltar o alien lá, o Chestbuster, dentro dele. Beleza. Aí, tipo, fiquei nessa dúvida mesmo. Foi mais no fim mesmo que eu percebi que não era ele, assim, entendeu? Só pelo silêncio. Eu tive certeza, porque quando você tem o embate entre o David e o Walter, e aí no meio do caminho o Walter simplesmente ele para do que ele tá fazendo, ele é uma máquina, entendeu? E aí naquele momento que ele para, ele tá com a pedra e tá batendo no David, e aí de repente ele para, porque eu vou deixar o David fazer as suas últimas palavras. Eu falei, pronto, aí você vê a mão chegando perto da faca, aí eu falei, pronto, já era, é o David pegou ali e tal, porque daí corta a cena. Então eu achei assim que existem algumas coisas que, eu não sei também se vocês assistiram Vida, por exemplo. Existem dois filmes que saíram antes agora do Alien, que é Passageiros e Vida. São dois filmes que bebem muito do que foi o Alien, o oitavo passageiro. Mas Passageiros é um nível muito embaixo, tipo, é um negócio tão ruim. Nossa, é bizarro. Que, pelo amor de Deus. É no espaço. Eu não sei se a premissa de Passageiros é tão ruim quanto do Alien Covenant. Eu não sei. Pra mim, os dois estão mais ou menos no mesmo nível de sci-fi. Como assim? Porque eu achei... Não. Caramba, eu acho que Passageiros é um romance ridículo, machista pra caralho. Machista horrível, não. Aquele filme é absolutamente desprezível. Ele não dá nem uma conversa boa. É só tipo, aquele filme é uma porcaria, né? Aquele filme é uma porcaria, acabou a conversa. Eu acho o filme ruim, mas eu tô falando da premissa. Você pega a premissa, você escuta a premissa de um filme, você escuta lá a sinopse, a logline daquele filme. Aí você pega e fala assim, não, é um filme onde um cara acorda por engano numa nave, fica sozinho e acorda uma mulher, e aí a trama se passa por ali. Ok, essa que é o logline do filme dos Passageiros. Você pega a logline do Alien Covenant, você fica, cara, que confusão, de onde que veio isso, entendeu? Então, pra mim, se você pegar a premissa de um filme e pegar a outra premissa, eu acho que eles estão mais ou menos ali. Agora, Vida é um filme que eu acho que fica um pouco acima deles. Vida tem outras questões, passa também por essa questão existencial, eles estão procurando também vida em outros planetas, eles estão querendo entender como é que essa vida se desenvolve e tal, e é uma coisa um pouco mais enclausurada, porque Vida só se passa na nave. Então é uma mistura de Alien, do oitavo passageiro, com, sei lá, Gravidade, por exemplo, sabe? Ele tem inclusive sequências assim de plano sequência muito interessante.
interessante. Agora, aqui em Alien, o que eu tô dizendo é que, pra mim, assim, ele perdeu, ele não conseguiu ter fator surpresa, sabe? Ele não teve nenhuma coisa exatamente que falasse assim, não, olha, aqui eu vou te capturar. Aqui vai ter um momento de ponto de virada que você vai falar, puta, não acredito que era isso. Porque até quando se revela o David, pra mim já era uma coisa meio batida, assim. Justamente a gente tem, como o Dani falou, uma atuação ótima do Fassbender, sabe? Com o olhar ele consegue transmitir muita coisa ali e tal, mas ele bate também um pouco no clichê que é essa troca, sabe? Essa coisa do, tá matando, ele é uma máquina que tá matando outra máquina, mas não, eu vou parar porque ele precisa fazer o último discurso dele. Era tréplica, Vossa Excelência. É, tréplica, exatamente. Okay, Walter, where is it? It's on B deck. Starboard side. Descending into sea level. K-13. Seal C-61. Open airlock 17. We're going in. K-12. Secure. Eu ia perguntar pra vocês, principalmente pro Henrique e pra Thaís, que são os grandes amantes de Alien e tal, uma questão que me incomodou, e daí eu queria saber se vocês concordam ou discordam com isso, que é o seguinte. Eu acho que o Ridley Scott, ele colocou agora no centro desse filme justamente o bicho, né? Ele focou no bicho, no que era o Alien e como aquela bactéria realmente se desenvolveu até se transformar naquele bicho. Não à toa, as primeiras versões que a gente vê no filme é uma versão pálida, é uma versão que sofre, né, com tiro, que morre com tiro ali e tal, e aí mais pro final do filme a gente vê realmente a versão final do que era o Alien. Ok, só que fazendo isso acaba sendo um erro do Ridley Scott, porque quando a gente olha para trás, a gente vê que o Ridley Scott, ele desmistificou completamente o terror que ele tinha criado em Oitavo Passageiro, porque como ele foca no bicho, ele pega o Alien e ele coloca ele à luz do dia, ele mostra o Alien e perde completamente todo aquele expoente de terror, todo aquele expoente de mistério e tal, que o filme se propunha antes. Inclusive, dentro da nave, você acompanha o bicho pelas telas do monitor que o David tá olhando ali, né? Então, assim, tudo que ele poderia usar para voltar com aquele suspense, voltar com aquela tensão do que era o Alien, ele se perdeu nisso. E aí eu queria saber de vocês, se isso foi para vocês uma coisa frustrante, essa parte do terror, de não ser uma coisa tão explorada justamente pelo Ridley Scott agora, né? Pra mim não, já que eu vou ser a resposta polêmica, pra mim não. Porque pra mim o ponto não é mais o Alien. Quer dizer, o ponto é como se chegou ao Alien, mas é como a grande coisa é essa trama em volta de criação, de concepção, de criatividade, enfim, de criação em todas as suas formas possíveis. Eu acho que o ponto não é mais a criatura. Pelo menos assim, dentro da minha cabeça, o que aconteceu, ou enfim, meio que tentando especular o que o Ridley Scott tá pensando é... Bom, a gente tem 4 filmes que exploram essa criatura, a relação dessa criatura com a Ripley, e enfim, essa criatura fêmea e a Ripley mãe, essa criatura num lugar em que a Ripley está em volta de homens e a Ripley sendo uma mulher que não pode ser mãe, enfim, tá tretas entre milhares de criações possíveis e sempre com algum tipo de androide ali perdido no meio fazendo alguma coisa. E aí eu acho que o ponto agora é, bom, pelo menos eu imagino ele pensando, não tem mais como eu explorar essa criatura, tipo, no sentido de que ela já foi tão explorada, inclusive contra um predador, enfim, que 2 vezes, de alguma maneira, enfim, sem comentários, que de alguma maneira a aura de terror desse bicho, ela foi se desfazendo, assim, tanto que os outros filmes nem são muito de terror, é mais aquela coisa, é uma ação, né? Pula e é mais
reação, você toma susto, acabou. E acho que o ponto agora é meio que trazer pra luz o lado oposto do Alien, que são os androides. Que são um extremo oposto do que o Alien é. Mas, Thaís, vamos pensar no seguinte. Aqui você está falando isso justamente pensando nesse background que você já tem de todas as obras. Agora, vamos pensar naquela pessoa que quer ver Alien, não conhece a obra de 79, e aí vai acontecer como aconteceu com Star Wars. Quando você chegava lá e falava, você quer ver Star Wars? Você pode seguir a sequência de filmes ou você pode assistir a sequência de filmes clássicos. Se a pessoa for seguir agora a sequência de filmes da cronologia, que a cronologia se propõe, quando a pessoa chegar no Alien de 79, ela perdeu já o fator surpresa, ela perdeu aquilo que era o fator de surpresa do bicho em si, né? Então, que foi um pouco do que, por exemplo, o Star Wars, quando ele se propôs a fazer o episódio 1, 2 e 3, ele deixa pra mostrar o Darth Vader no último frame do último episódio do episódio 3. Como se eu tô colocando agora aqui quem que é esse vilão. Então ele consegue construir em 3 filmes, apesar de não ser bem construído, né, de todas as relevâncias que a gente tem que fazer em Star Wars, mas ele consegue construir em 3 filmes quem é aquele personagem e ele não expõe de uma forma tão brusca o grande vilão. E aí aqui em Alien, se a gente for assistir agora Prometheus, assistir Covenant e assistir o Alien, o Oitavo Passageiro, a gente vai perder esse elemento, entendeu? Vai, isso é um fato. Mas é por isso que, pelo menos assim, do meu ponto de vista, o jeito certo de ver Star Wars é episódio 4, 5, 6, 1, 2, 3. Entendi. De preferência, nem ver 1, 2, 3, mas quer dizer, ver porque, enfim, obrigado, é bom pra dar risada. Obrigado. É bom pra rir. Thaís me representa. Eu tava assistindo o episódio 2, gente, aqui é de chorar, de ruim. É muito, muito, muito bobo. Esse desafio que o Ridley Scott se propôs, de fato, é uma coisa muito ingrata, porque ele, por um lado, ele tem que lidar com uma legião imensa de fãs. Por outro, ele tá de alguma maneira também lidando com a própria obra dele, né? Enfim, ele pode fazer o que ele quiser com a obra dele. Gosta a gente, já gosta não. Me diz uma coisa, Henrique, você também que gosta do Alien. Você não acha que, por exemplo, se a gente pegar até o pôster hoje, né, do Covenant, você tem ali o rosto do Alien, tipo, em meia lua, sabe? Uma coisa meio aparecendo na escuridão. E o filme não representa também esse pôster, né? Então, assim, vamos supor que a gente não visse o Alien na sua forma original o filme inteiro e que aquela última sequência onde ele tá dentro da nave, a gente visse só dessa forma, tipo sombras, detalhes, entendeu? E que ele fosse pegando de um a um, sabe, devagar e tal, quase que retomasse aquele ritmo de 79. Você não acha que de repente ali a gente poderia rever um pouco do que era esse Alien mesmo? Ou pra você também não teve problema o Alien aparecer tomando sol e suco de coco? Não. O meu problema, cara, foi engraçado. Até a hora que eu falei que eu vinha gravar o podcast, minha namorada falou assim: fala que o filme é chato porque fica mostrando um monte de Alien que não é o Alien. E tá certo. Aqueles spores Alien lá, os brancos, tipo, os outros bichos que mostrou em Prometheus, pra quem vai assistir um filme do Alien, quer ver o Alien, entendeu? Eu não me importo com essas outras criaturas. Eu não... Tipo, elas são bem feitas pela tecnologia. Mas assim, o Alien em si, ele é uma criatura interessante. Eu acho que podia ter sido o filme bem mais sobre o David fazendo algumas coisas, como vilão mesmo do filme Covenant, e o Alien em si aparecendo no final, tipo, em Cuba lá, o capitão, daí eles fogem pra nave e aí sim. Então, o que eu acho um filme do Alien com o pouco do Alien é ruim, pra mim. O pouco do Alien que mostrou, eu acho que foi de uma forma ruim, porque realmente o legal do Alien era você ver a parte da cauda, um pouquinho da cauda, um pouco do rosto, a outra mandíbula saindo, entendeu? Pouco. Agora a gente olha na câmera, né, como vocês falaram, a gente vê na câmera de monitoramento o Alien correndo assim, ele inteirão, sabe? Tipo 3D. Qualquer filme de monstro faz isso. O charme do Alien era ser algo mais sombrio, entendeu? Mesmo no filme Aliens, né, que é o Alien o Resgate, você não vê muito assim, mas
mais pro final que você vê a rainha, né? Mas você vê, assim, mais umas cenas eles deixam umas machine gun metralhando, então você só vê aquela contagem de tiro e que os aliens estão morrendo, você não chega a ver exatamente. Eu acho que o alien em si, ele é interessante, não precisaria ter mostrado os outros tipos. Vocês querem fazer essa coisa mais filosófica, então focasse, tipo, no David como o vilão principal e exatamente como eu falei, no final punha só o alien mesmo, entendeu? Entendi. Então foi uma das coisas que eu... Não sei se eu posso falar que eu me frustrei, porque eu fui com uma expectativa, infelizmente, bem baixa. Eu sabia que ia ter o alien xenomorfo clássico, isso era legal. Mas eu tava bem mais animado uns 6, 7 meses atrás pra um alien que provavelmente a gente não vai ver, que era o Alien dirigido pelo Neil Blomkamp, e que é o que ia ter a Sigourney Weaver, entendeu? Nossa, ele poderia fazer um negócio bem legal. Sim, ia ser, né, a continuação, entendeu? Né, daí, mas o Ridley Scott, ele é o dono da bola, ele quis continuar o Prometheus. Enfim, mas eu acho que assim, uma coisa que a gente precisa também pensar, claro que a gente tá falando sobre a questão do Alien e tudo mais, a Thaís provavelmente vai concordar ou acrescentar algo sobre o que eu vou falar, mas é o seguinte, de uma forma geral, nunca é sobre ficção científica, né? Ficção científica boa, o filme de ficção científica bom, ele fala sobre algo muito além, que vai além disso, né? Então, no caso do Alien, da franquia Alien como um todo, basicamente é quase que uma crítica ao fato de o ser humano brincar de Deus, talvez querer, né, criar robôs, no caso agora recente, e no caso lá do primeiro Alien seria querer entrar num lugar e pegar a criatura, ou entrar num planeta e tomar conta dele, ou qualquer coisa do tipo, e ser confrontado com um bicho mais forte que eles, né? Assim, é uma forma de dizer assim, calma lá, ser humaninho, você não é tão fodão assim quanto você fica pensando que você é. E eu acho que nisso, a grande falha pra mim, desses últimos 2 filmes que o Ridley Scott fez, foi de criar uma salada que ele tenta aprofundar muito, só que ele joga tantos elementos e tantas questões que fica uma bagunça que cria perguntas e faz com que a gente fique muito mais focado nessa sequência de acontecimentos, nessas muitas perguntas, do que nesse cerne da questão, né? Que é uma palavra linda que eu descobri faz pouco tempo, que chama busilis, né? Você não se preocupa com o busilis, que é o cerne da questão, o principal. E eu acho, sabe assim, eu acho que esse é o grande problema. Então, nesse filme, por exemplo, no Covenant, basicamente, a gente pode entender isso, sabe? Assim, são muitos elementos, aí entra lá o Walter e o David e todas essas questões existenciais, mas no fim das contas, se você simplificasse, se você tirasse a burrice dos personagens, aprofundasse os personagens, simplificasse a mensagem, tivesse, sabe assim, uma linha pra seguir, a gente talvez teria menos problema. Eu acho que o grande problema é esse excesso de coisas, e aí é tanta referência e foram tantos filmes, e os últimos filmes foram tão zoneados que não precisaria de muitos elementos para responder muitas perguntas, precisaria de uma linha só para amarrar as coisas de uma forma um pouquinho mais tranquila, vamos dizer assim. Não sei se faz sentido o que eu tô falando, sabe? Mas eu acho que é muito isso, sabe? Então o debate fica falho porque ele é tipo uma manifestação de 2013, é tipo todo mundo pedindo tudo, falando tudo, querendo tudo, contra tudo que está aí, e não é, sabe, assim, e o que a gente precisa é de uma coisa, de um debate mais ponderado, sabe? Né? Uma coisa mais ponderada, entendeu? E eu acho que a gente esteja vendo é que a história se esgotou um pouco. E isso sim, apesar de eu pirar muito no filme, de eu ter gostado muito do filme, eu concordo que de fato o filme ele tem alguns problemas de execução e não é a maior obra do cinema já feita na história. Mas eu acho que talvez o que tenha acontecido, eu tô pensando muito sobre isso, de por que as pessoas não estão gostando tanto do filme, além, enfim, do filme não ser absolutamente brilhante. Mas enfim, é que às vezes a gente engole coisas que não são absolutamente brilhantes, enfim, curte numa boa. Talvez eu acho que é isso, eu acho que o filme ele parou de comunicar, assim, que a brisa que o Ridley Scott entrou, ela não tá comunicando, ou enfim, ele talvez não esteja sendo tão brilhante em comunicar isso pra gente, ou enfim, pra de alguma maneira fazer o filme se comunicar com a sociedade, porque o primeiro Alien está na década de 70 nos Estados Unidos, num contexto que estava
político super conturbado, e aí você tem um filme que fala, porque a empresa, aquela empresa maldita, tá aqui explorando a gente, fazendo a gente fazer isso. Então você tem ali um background que tá sustentando aquilo. Por outro lado, você tem 79, né? Foi alguns anos depois dos movimentos sociais estarem bombando lá nos Estados Unidos. Daí você bota uma moça ali no papel principal, ela não se revela desde o começo, mas no fim ela surge como heroína. Então, de alguma maneira, isso também comunicou bastante com parte do público, e mais, assim, também no sentido de, bom, você tem ali cenas de sangue, explosão, que são basicamente o imaginário que a gente tem do que é uma mulher parindo, do que é, enfim, a natureza sem amarras, que nem o Ash fala, né, ele é um ser perfeito, ele é um ser imoral, ele não, aliás, imoral não, ele é amoral, ele tá fora disso, ele é uma criatura que é só natureza, que é só... Não tem nada de humano nele. Então, de alguma maneira, tá também comunicando com o universo, que foi muito, assim, nutrido pela ficção científica e pelo terror. Também é a época dos filmes de slashers, né? Então, essa coisa também, sanguinolência com sexo, enfim, também tava ali bombando. Então, o Oitavo Passageiro tem todos esses méritos de alguma maneira, falar com muita gente ao mesmo tempo, enfim, virou esse fenômeno que a gente conhece hoje. E que talvez os filmes, o Prometheus e o Covenant, não foram tão incríveis em comunicar com o que a gente está passando, assim. Talvez o Scott tenha se tornado meio o senhorzinho que quer ainda continuar passando uma mensagem que, enfim, as pessoas não querem mais ouvir. Não sei. Pode ser. You've all sacrificed so much to be here and be a part of this thing we're doing. This crew is made up of couples. It's the first ever large-scale colonization mission. And everyone back on Earth is really grateful for your hard work and your courage. We're making history here. This is wheat. What are the odds of finding human vegetation this far from Earth? Who planted it? You hear that? What? Nothing. No birds. No animals. Nothing. Thaís, vou pedir então pra você dar uma nota de 0 a 5 pra Alien Covenant, pra gente conseguir aqui carimbar, né, quanto que a gente vai dar pra esse filme agora. E, né, já que você já nos trouxe essa reflexão, então eu queria que você falasse aí, né, qual que é essa sua nota. Pois, eu fiquei pensando nisso pra caramba. Eu acho que é isso, não é um filme brilhante, mas é um filme que, enfim, pelo menos, assim, pessoalmente, com brisas que eu tenho em relação à ficção científica, a, sei lá, as ciências sociais, enfim, a vida. Um filme que comunicou bastante comigo. Então eu passei, assim, o filme o tempo inteiro, assim, matutando, pensando freneticamente sobre tudo que eu tava vendo. Mas, de fato, é isso. Não é um filme brilhante. Talvez, então, dito isso, a nota que eu dou é Não Me Matem 3,5. Não, tá ótima nota, 3,5, olha aí. Pouquinho acima da média, né? E pra você que também é uma apaixonada pela franquia, pelo personagem e tal, eu acho que é uma nota justa. E aí eu vou pedir até pro Henrique trazer aí também sua nota, pra gente comparar aqui, né? Afinal, a Thaís deu 3,5 e você, Henrique, será que vai chegar próximo disso? Nossa, próximo sim, vai variar de 0 a 5 pontos no máximo, não se preocupe. Cara, difícil, eu saí do cinema, a gente calejado de podcast, tá no meio do filme, você já tá pensando a nota, né, que você vai dar. E eu tô pensando até agora, assim, que nota dar pro filme, né. Vou tentar elencar rapidamente, assim. O que eu gostei? Eu gostei bastante da ideia
dos dois personagens, do Michael Fassbender, porque eu realmente, no Prometheus, eu acho que eu peguei uma raivinha tão grande que eu não lembrava muito bem, assim. A cena que eu mais lembro do Prometheus, na realidade, é aquela cena que ela faz, tipo, uma cesariana pra tirar o alien da barriga dela. Que muita gente fala que a cena é tosca, verdade, que não tem nada a ver, mas pra mim é a melhor cena. E daí, o filme começa, o Covenant começa com o David lá, e você já pega, assim, gosto pelo personagem, né? Então, só pelos dois personagens aí do Fassbender, já é um ponto muito positivo, assim, pro filme. De resto, assim, alguns elementos do cânone foram respeitados, então isso também é um ponto positivo. Tipo, eles falam da empresa lá do Weyland e o Tani, né? Se fala do Weyland. A questão deles estarem no hipersono, o Alien mesmo, achei bem feito, não tinha visto assim, ele totalmente 3D ainda, né, porque meio que deu uma ignorada do Alien vs Predador, que é uma putaria muito grande. Mas assim, então, só que assim, a tripulação eu achei muito patética, assim, pra não falar outra coisa. E a Daniels, assim, no final eu comecei a torcer por ela, mas no começo não, porque eu acho que essa questão, assim, de eles tentam forçar uma nova Ripley, entendeu? Só que eu acho difícil, porque ela é meio assim, mais ou menos como a Princesa Leia. Na década de 70 foram as primeiras personagens femininas fortes, né? Eu não disse as únicas, eu disse pelo menos as mais relevantes, né? As primeiras, eu como cinéfilo que me lembro. Então, demora pra você comprar a ideia da protagonista e tudo mais. Problema no roteiro, essa questão de te deixa mais em dúvida do que deveria, não é um roteiro fechadinho. Vou dar uma nota pra Alien Covenant. Eu vou dar uma nota 1,75. Vou dar Olha aí! Vou dar 0, eu ia dar 1,5 até agora, mas eu vou dar 0,25 porque até os 25 segundos finais do filme eu achei que não era o David lá. Olha aí, fiquei chocado com a sua nota. nunca eu vivi pra ver o Henrique dar menos que 2 pra algum filme. Olha aí. Incrível. Dani, vamos pra sua nota então, que essa média vai ficar louca hoje, hein? Preparem-se que lá vem. Não, então é o seguinte, eu discordo um pouco do Henrique, eu acho que o filme faz bem em repetir personagens femininas fortes. Eu fiquei com um pouco de bronca dessa Daniels aí, porque no começo ela fica fazendo umas carinhas de bunda, tipo, não ficou assim, estou sofrendo porque o meu marido morreu. Não, foi tipo muito, sabe assim, magoei, sabe? Me incomodou bastante. Mas no fim ela consegue, no fim das contas é legal ver ela, tipo, você vê que ela que toma a frente, fala, não, vamos lá, vamos matar esse bicho aí, né, vamos dar um jeito e tal. Aquela cena do trator, né, quase que um trator que passa e ela meio que esconde de última hora pra poder matar, aquela parada toda, ficou legal, enfim. Pra mim, melhor coisa do filme é o Michael Fassbender, né? Tipo, o Michael Fassbender, todo o resto do elenco faz ruinder. Mas nossa senhora! Sempre tem que ter um trocadilho. Mas assim, o Michael Fassbender, eu acho que ele tá, tipo, muito, muito bom. Ele destoa, porque o filme como um todo tem muitas falhas. E o Michael Fassbender tá, tipo, reinando absoluto, assim, ele é muito foda. Tipo, ele mantém a qualidade de atuação que a gente conhece dele e tudo mais. E, apesar de eu ter metido pau, de ter descido a lenha, que, meu Deus, isso e aquilo, no fim das contas é um filme que diverte, é um filme que, né, tem a sua função. Também não acho que seja nenhuma atrocidade, né? Tipo, eu prefiro 1000 vezes ver esse filme do que Passageiros, né? Sabe, assim, tipo, tem tantos filmes tosquinhos por aí, que ele é um filme que passa, que ok, você se diverte e tudo mais. Então, por isso, e até por ele se manter com esses elementos, que eu acho muito interessante de você conseguir extrair coisas, né, dele, como disse a Thaís, você consegue conversar sobre ele, né, o Passageiros, óbvio, não tem como conversar, mas você consegue, tipo, extrair esses elementos de nascimento, de o homem brincar de Deus, mesmo que cheio de falhas, mesmo com muitos problemas, dá pra manter uma nota aceitável pra mim, então por isso eu vou deixar 3. Olha aí, cara, que aconteceu? Olha o Daniel salvando o Alien, hein? Salvando o mundo. Pois é, olha aí,
incrível, incrível. Agora o Rafa vai dar 0, né? Não, então, minhas ressalvas com o filme é o seguinte, eu adoro ver filme que se passa no espaço justamente porque eu acho que é o momento da gente ver coisas visuais ali que a gente não costuma ver com tanta frequência no cinema, né? Então eu acho que é o momento do diretor explorar essa parte visual. Esse é o meu primeiro ponto. Além disso, eu sou designer, né? Então eu gosto de ficar prestando atenção no design de produção, em como que foi feito, cada elemento, cada detalhe e tal. E eu achei que essa parte foi muito esquecida aqui em Alien Covenant, né? Então, por isso, eu já vou tirar alguns pontos. Eu não gostei da nave, não gostei dos cabides, não gostei do design da outra nave também, que ele entra no planeta para resgatar. Achei tudo muito simplório, assim, pouco imaginativo, e eu acho que eles poderiam ter explorado um pouco mais. Eu achei que, inclusive, em Prometheus, eles brincaram mais com isso, né? Você tinha lá as roupas da tripulação, que tinha uma luz e tal. A própria nave era um pouco diferente, ela tinha o formato lá em U, né? Então, tinha outras coisas diferentes aqui, e aqui a gente viu pouquíssima inovação visual. Então eu não gostei disso, apesar da gente ver que a grande força foi colocada justamente nos detalhes do que é o Alien e tal. Então eu já não gostei dessa parte visual do filme. Aí a gente vai para a parte do roteiro, que também me deixou assim, a primeira parte do filme me deixou sonolento, muito sonolento. Sim. Eu achei muito arrastada, diálogos muito, pouco também inventivos, trazendo informações confusas e tal. Me senti completamente desconectado do filme ali. E aí a parte que mais me chamou a atenção foi justamente a atuação dos atores, né? Aí eu coloco mais em evidência justamente o Fassbender, que eu acho que ele destoa mesmo dos outros. E eu vi uma entrevista do Fassbender falando que, diferente do Ash, que tinha uma característica muito mais humana, né? Quer dizer, até quando eles matam, né, o Ash, eles ficam surpresos pelo fato dele ser um robô, porque até então eles não sabiam disso. E aqui o Fassbender falou que ele queria trazer traços para que ele fosse diferente do Ash. Ele queria ser uma coisa um pouco mais ciborgue, ele queria trazer uma coisa mais robótica e tal, apesar dele ter toda a mecânica cibernética ali e tal. E eu acho que ele foi muito feliz nisso, na movimentação dele, no andar dele, nos diálogos, na forma como ele olha para as pessoas e tal. Você vê uma certa prepotência e tal. Então eu acho que o grande ponto desse filme é a atuação do Fassbender. De resto, eu acho que o Ridley Scott, ele realmente perdeu a mão no que era o Alien. Eu acho que ele poderia ter trazido um pouco mais pra gente do que foi o Oitavo Passageiro, poderia ter colocado esse Alien um pouco mais nas sombras e tal. Então eu senti muita falta disso, assim. Eu achei que, como tava voltando pra mão do Ridley Scott, a gente ia ver uma coisa mais sombria, focada talvez no Alien, como aparentava ser o filme, mas uma coisa muito mais sombria. Como eu falei, né, eu não gosto de Passageiros, acho um filme chato, e eu acho Alien Covenant chato também. Não é um filme que eu vou voltar a ver, não é um filme que eu tenho vontade de ver. Por isso que eu acho que esses dois filmes hoje, né, nessa sequência de filmes espaciais que a gente vem tendo, eu acho que eles dois são os dois filmes mais fracos que a gente teve, e por isso eu vou dar 1,5 para esse filme, que fica abaixo da média. E aí, se a gente pegar aqui, né, o 1,75 do Henrique, o 3 do Dani, meu 1,5 e o 3,5 da Thaís, a gente tá carimbando aqui pro filme 2,44. Ou seja, estamos falando que o filme tá aí, tá na média. É um filme medíocre. Olha aí. É uma média com com bastante disparidade, merecia um segundo turno, né? Quase. Não, mas tá justo, 2,5. Tá justo, eu acho. 2,44. Não, 2,44. Não, mas a Thaís não vai não voltar, me representa.
Quase 2,5 não me representa. Não, tô brincando. Acho que não, mas também não acho que seja uma nota injusta, não, de média, porque é meio como a galera tá recebendo o filme, né? Tem gente que tá gostando, tem gente que tá achando a pior coisa que já viu na vida. Pois é. É isso aí mesmo, é um filme 2,5 mesmo, no fim das contas. Eu, por exemplo, eu acho que o quarto filme eu daria uma nota 2,5, entendeu? O 2,5, 3, o Alien, a Ressurreição. Então esse daí tinha que ser pelo menos um pouco a menos do que 2,5, 3. Por isso em 75. Tipo, os dois, o primeiro eu dou 5, o segundo eu dou, sei lá, uns 4,75. O terceiro eu dou uns 3,5. Cara, você dá 3,5 pro terceiro? O terceiro não é muito popular, não, galera. Eu não gosto dele, não. Você acredita que eu gosto do terceiro? Eu acho interessante ser o Alien ter incubado no cachorro. Tem o Forrest Whitaker. Eu gosto do terceiro. Oh my God. E o quarto eu assisti no cinema, eu tinha 12 anos. Eu lembro que foi bem assustador, assim, a hora que mostra aquelas, não fetos, mas aquelas mutações lá, tudo deformado. Os clones que não deram certo. Os clones, Não, são bons filmes, sim. Não, também acho. Gosto muito. A gente pode gravar agora um podcast de Alien vs Predador. Não, por favor, não. Esse é meio nível Passageiros. É tipo, esse filme é meio estranho, né? Eu não sei por que fizeram isso. Fim da história. Não é mesmo? Então fica aí, né? O convite pra você que está nos escutando, que sabe, que assistiu o filme, pra vir aqui deixar o seu comentário. O que você achou de Alien Covenant? Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe. Detalhe da semana, aquele momento da dica especial para que a pessoa possa se entreter mais aí, né, durante a semana, curtir melhor a sua vida durante a semana. E dessa vez eu vou pedir pro Dani começar, afinal de contas, cada plano detalhe do Dani é uma novidade ilustre, uma coisa sensacional que veio por aí. Eu praticamente fico garimpando a internet só pro plano detalhe. Exato, isso aí. E o meu dessa semana, acho que muita gente vai gostar. Alguma notícia, alguma coisa que eu achei na internet e deixei lá guardadinho pra ver. E aí no fim de semana eu tive tempo. É um documentário razoavelmente simples, assim, que pelo que eu entendi, é um documentário que saiu direto pro YouTube mesmo. Foi alguma produtora que quis fazer e tal, né? Ele se chama A Imagem da Música, os anos de influência da MTV Brasil. E é um documentário que de pouco menos de 1 hora, né? Tá no YouTube, o link tá aí, né? Pra quem quiser clicar aí no post do podcast. E ele basicamente fala um pouco sobre a derrocada da MTV Brasil. Então tem alguns VJs falando, basicamente não é nenhum documentário genial, é basicamente a galera falando, comentando, algumas bandas, alguns músicos, e aí o pessoal vai tentando explicar e ele busca entender um pouco como foi esse fim da MTV, né, o que significa, né, a influência da MTV e o que significou o fim dela, da MTV Brasil, né, porque a MTV Brasil fechou, mas a MTV, ela voltou, né, pra MTV original, saiu da Abril e continua na TV paga. E o que é legal desse documentário é que ele lembra um pouco desses momentos finais mesmo, assim, o que foi, você sente um pouco dessa vivência, e é muito legal que ele mostra meio que mostra um pouco do último dia da MTV Brasil, assim, e tal. E aí tem a Marina Persson, tem o pessoal mais famoso, mas tem alguns VJs de uma época que eu já não assistia mais, que foi bem aquele finzinho. E é muito legal ver o amor que o pessoal tinha, sabe? Tipo, falaram, eu fiquei até o fim, sabe? Foi tipo, eu sabia que ia acabar e eu fiquei até o fim, eu não tinha mais audiência nenhuma e eu aproveitei pra passar clipe experimental de 1 hora, sabe? A pessoa botou lá no ar e
Tipo, vamos aproveitar que tá aqui, que a gente tem esse espaço e vamos fazer isso. Dá pra você sentir muito o que foi isso, sabe? Eu achei muito legal, assim, um documentário bem bacana, né? Curto e tá no YouTube pra qualquer um assistir. Então tá bem legal, eu acho que é uma boa ideia pras pessoas acompanharem. Muito legal, olha aí, mais um documentário e é super acessível, né? Porque o YouTube, só o cara ir lá digitar a imagem da música, os anos de influência da MTV Brasil e já vai encontrar lá no canal da Crua Produções, né? Exatamente. Então fica aí, né, o plano detalhe do Dani e vamos aí, Henrique, você, o que você trouxe essa semana pra gente? Então, eu vou fazer um plano detalhe duplo, porque por minha primeira opção a gente falou um pouquinho no filme, que é o filme Vida. Ah, legal. Esse filme, ele teve uma história engraçada que foi assim, o trailer não me comprou, e eu não dei nada pra ele, assim, aí eu acabei indo assistir o filme, e eu praticamente vi um Alien, o Oitavo Passageiro, versão 2017, sabe? Eu achei excelente, é um filme que provavelmente eu daria 4,5, 5 claquetes, sabe? Realmente me surpreendeu. Eu achei as atuações muito boas mesmo. Eu gostei da criatura, da ideia da criatura ser também uma forma de vida, não como uma arma, como é o Alien, mas ele é assim, é uma forma de... Ela é adaptável a todas as situações, fisicamente, mentalmente, entendeu? Eu acho que isso é uma das coisas que me encantou. Então, o primeiro plano detalhe seria para o pessoal assistir esse filme aí, Vida. Tem alguns cinemas que ainda tá até passando. O filme tem a direção do Daniel Espinosa, realmente não conhecia ele. Só tem aquele filme lá do Protegendo o Inimigo, que é com o Ryan Reynolds e com o Denzel Washington, que é bacana. Era, tipo, a coisa que eu mais lembrava dele. Mas foi surpreendente. Eu que não confio muito no Jake Gyllenhaal, que eu sempre lembro só do Donnie Darko, que eu gosto, mas tipo, é o cara do Donnie Darko, tipo, ele ficou marcado, mas me surpreendeu. Então, meu primeiro plano detalhe é o filme Vida. Eu acho até, né, Henrique, que a pessoa pode assistir Alien, Covenant, e aí, depois que sair do cinema decepcionado, já aproveita e assiste Vida pra sentir aquele sentimento de Alien de novo. Pra compensar, né? Concordo. É uma boa. E minha segunda dica, ela daí já tem mais ligação direta com o Alien que a gente falou. A adaptação do Alien, o Oitavo Passageiro, a novelização, na verdade. O livro é da editora Aleph, que lança um monte de livro legal, livro de Star Wars, um monte de livro baseado em filmes, e o livro, ele foi escrito pelo Alan Dean Foster. Ele também escreveu a novelização do Star Wars, Despertar da Força, de alguns Transformers também, e ele é um cara assim que desde a década de 70, 80 ele vem escrevendo livros de Star Wars, livros de Star Trek, então é um cara que no mundo nerd, digamos assim, ele trabalha muito bem. Ele fez a novelização então do Alien, o Oitavo Passageiro. E pra quem quiser ainda o terceira dica de plano detalhe, tem uma trilogia de livros da série Alien. O primeiro livro é o Alien Surgido das Sombras, o segundo é o Alien Mar de Angústia e o terceiro é o Alien Rio de Sofrimento. As três histórias elas se passam no planeta que tá lá no Alien Oitavo Passageiro, Alien o Resgate. São livros curtos, não chega a ter 300 páginas e é bem interessante assim, dá pra você ter uma imersão mais diferente no filme, que daí você fica na sua imaginação, né? Livro de terror é sempre muito, muito interessante, assim, de se ler. Não sei se alguém já teve oportunidade, vale a pena. Beleza, show de bola, hein? O Henrique veio mergulhado aí no tema, hein? Um tema espacial, um tema de morte no espaço. Para ter bons sonhos agora. Pois é, isso aí, muito legal. E aí, Thaís, te dei aí um tempo, chamei o Dani e o Henrique só porque pra criar aquela expectativa monstro na sua dica, hein? Nossa, não faz isso. Mas o pior é que eu acho que a minha, pelo menos assim, minha recomendação, ela me causou também impacto. E eu imagino, eu espero que ela também cause o mesmo impacto que causou em mim. Que é um filme de ficção científica chamado Ex Machina. Aqui no Brasil. Não, esse filme é fantástico. Aqui no Brasil foi traduzido como Ex Machina Instinto Artificial. Tem no Netflix e tal, então não é tão difícil encontrar ele. Putz, esse filme é fora de série. É basicamente a história de um
programador que ganha uma promoção e aí o prêmio dele é ir pro meio do nada com o dono da empresa e aí ele vai participar de um teste e o teste dele conversar com uma androide. Enfim, e a partir daí as coisas se complicam e de um jeito assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. Nossa, é um filme, é isso, eu não posso dizer absolutamente mais nada, senão posso acabar com a viagem das pessoas, mas eu recomendo muito fortemente esse filme. Ele tem até um elenco bastante, quer dizer, agora famoso, né? Tem a Alicia Vikander, né, que fez a garota dinamarquesa, o Oscar Isaac, que é o Paul Dameron no Star Wars, aquele moço que faz também o Star Wars. Don Clancy. Não sei como descrever. Eu não sei como descrever rapidamente o personagem dele no Star Wars, mas enfim, ele é da galera lá do mal. Mas esse filme é isso. Basicamente, o filme são esses 3 atores e, cara, acho que é uma das provas de como a ficção científica pode ser um gênero absolutamente fantástico, porque você faz um filme com 3 atores presos numa casa, porque, enfim, faz parte do teste, e você tem um filme que é fantástico e que apresenta questões, assim, absolutamente inacreditáveis, e você acaba o filme, assim, embasbacado, com a boca lá no chão e falando, caramba, o que os meus olhos acabaram de ver, desver e ver de novo, porque eu quero viver isso de novo. Enfim, o filme é muito bom, recomendo muito, muito mesmo, é muito bom mesmo. Sim. Exato. Eu lembro o quanto eu fiquei feliz vendo esse filme ganhar o Oscar de melhor efeitos visuais. Nossa, sim. Tava só filme blockbuster, não sei o que, e tipo, X-Max fala, nossa, eu nem tinha visto o filme ainda. É verdade. Eu pirei, cara, que foda. Foi muito quase legal. que um filme independente e ele não precisa ser uma ficção, tipo, sabe, de mostrar todo um universo diferente, né? Ele quase que pega uma amostra de um mundo futurístico e não sei o que e traz todas as questões existenciais daquele mundo pra dentro de uma casa. É sensacional. Sim. É muito legal. Muito boa essa dica da Thaís, tá vendo? Por isso que eu deixei a Thaís aí depois do banho do Henrique. Muito legal. E eu vou dar aqui também meu plano detalhe. Meu plano detalhe fica para um site /app aí, para você que quer se desenvolver mais, né, como pessoa, para você que quer se entender melhor e tal. Eu tenho acompanhado muito, eu tenho feito, né, muitos exercícios em cima desse site, que é o Headspace. É um site que basicamente foca na meditação e ele ensina a importância da meditação. Eu sou um cara bastante ansioso, gosto, né, de fazer várias coisas ao mesmo tempo, trabalho com criatividade, então toda hora estou imaginando coisas, criando coisas e tal. E aí, às vezes, eu me vejo imerso em muitas atividades ao mesmo tempo, com pouco tempo para realizar. E aí, estudando um pouco sobre empreendedorismo e tal, eu entendi que a meditação ela é um ótimo caminho para você que quer dar uma pausa e tentar entender como que o seu cérebro vai funcionar, você tentar ter um respiro para você se auto-organizar depois disso. E o Headspace, ele vem com uma proposta muito legal, que são meditações de 10 minutos no máximo que você faz. Ele tem aplicativo para o celular, ele tem uma versão paga também, mas ele tem uma versão gratuita, e aí você vai lá, utiliza esse aplicativo e ele vai te dando todas as instruções. Então ele fala, agora você senta, fica tranquilo, você vai sentir agora o seu corpo, vai prestar atenção nisso, vai prestar atenção naquilo e tal. Então é muito interessante, muito didático, e ele tem uma animação, se você entrar no site e procurar lá, você vai ver que ele tem uma animação que é sensacional, uma animação super bem feita, super explicativa do porquê que meditação é uma coisa importante para a vida das pessoas, e ele te deixa assim com uma coisa muito mais focada, sabe? Ele te traz um foco muito mais certo, assim, das coisas que você precisa fazer. Você começa a priorizar uma coisa a outra e tal. Então é uma coisa muito interessante. Tem entrevista, né, do Andy, que é o cara idealizador do site, e ele faz entrevista no TED e tal, que também é muito legal. Ele conta um pouco da história dele.
Então fica aqui minha dica para você que quer dar uma respirada, quer tentar se organizar melhor, diminuir o seu nível de ansiedade, focar melhor nas coisas que você tem para fazer. Headspace.com, o link vai estar aqui no post desse podcast. Chegando ao final de mais um podcast, agora o podcast Cinemação 227, falamos aqui sobre Alien Covenant. E aí a gente deu aquela média polêmica ou não, né? Vai ficar tudo por conta do nosso ouvinte resumir. E eu tinha que agradecer aqui a Thaís por estar aqui com a gente mais uma vez. Agora a Thaís é nossa especialista em ficção. Então, pintou um filme de ficção, a Thaís vai estar aqui para conversar com a gente, hein, Thaís? Pô, gente, agradeço, gosto muito de conversar com vocês, sempre me divirto demais e espero não ser apedrejada. Por favor, sejam simpáticos comigo, ouvintes. Eu juro, eu sou uma pessoa legal, apesar de gostar desse filme. Mas enfim, nossa, eu posso agradecer o convite, é sempre muito, muito legal, eu sempre aprendo muito conversando também com vocês, e é isso. Ah, que bom ter você aqui. Henriquinho, obrigado também pela sua presença. O Henrique, o cara que tá aí toda hora correndo pra cima e pra baixo, trabalhando muito e tal, e aí agora ele consegue arranjar um tempinho pra vir falar aqui de Alien com a gente. Olha aí, que maravilha. É isso aí, querendo ou não, tô conseguindo voltar a ser uma figura mais presente aí nos podcasts. É isso aí. Valeu, Rafa, Dani, Thaís. Valeu, gente. Valeu, Rafa. Obrigado, Thaís. Valeu, Henrique. E lembre-se todo mundo, se tiver um ovo aberto com uma gosma dentro, segura a curiosidade e não chegue perto. Não seja louco. E até semana que vem. Essa cena foi ótimo. Falou. O podcast Cinemação 227 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.